Olá, maravilhoso! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pro horário que você estiver assistindo aí, estamos de volta, né, Thames? Com convidada nova hoje. Que é maravilhosa. Sim, mas antes, como de costume, para vocês não esquecerem, a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Importantíssimo. Maravilhosos. Começando pela Invicta Mobílias. Obrigada, mozão. Que arrasa nas mobílias, em todos os contatos, em todas as formas. Andrada Odontologia, que modéstia à parte, assim, é um ótimo consultório odontológico. Cuida da minha filha. De galera, e só não cuido dela ainda porque ela foge dos horários de agendamento. Império Blonde, que cuida das madeixas, inclusive do meu hoje, como vocês viram aí no Instagram. Espero que vocês estejam vendo, inclusive. Estilo Romano, que produz a gente nos acessórios todos, todo tempo, todo dia. Dress Store. Deixa eu mostrar aqui, gente. Minha calça fúcsia, que tá um arraso hoje. Tá linda. Escolha da Rafa, Ela que sempre vende preto. Ela não desistiu do preto, né? Mas Não. conseguiram colocar uma cor nela. Uma corzinha, Rafa, coisa de Rafa. E PR Sublimações. Ai, que eu sou apaixonada. As nossas canecas maravilhosas. Obrigada, Milena. Arrasam sempre. Vamos à apresentação? Vamos, eu tô bem ansiosa. Confesso pra vocês que eu achei que ela não ia aceitar o convite. Ela ficou com medo da gente eu stalkear fiquei- ela pra sempre e veio. Quando, no caso dela, a gente queria trazer algumas coisas, assim, mais informativas. Além de saber um pouco sobre a vida dela, porque é bem interessante, vocês vão gostar. Mas a gente queria trazer mais informação aqui pro nosso podcast. E aí, eu juro que eu pensei que ela não ia aceitar. Você achou? Achei, mas Eu ela ia lá no aceitou. escritório dela, atrás dela. Gente, olha só. Ela tem 32 anos, sim, vou expor a idade. Porque eu sou dessas, mas é porque ela tem uma Porque cara parece muito... 22. Ela Aí dá parece gosto. muito novinha, uma cara de anjinho, gente, uma graça. Ela é advogada, mas nada convencional. Porque ela é apaixonada por moda. Tem 11 tatuagens. É da minha turma. Você tem tatuagem falando Eu nisso? tenho duas. Ah, bacana. ocultas. Ela tem 11. No próximo episódio eu revelo, se vocês forem assistir, né? Ela tem 11 tatuagens. Ela já foi loira, já foi morena, já foi ruiva. Gente, ela teve 3 gestações. Sendo que ela é mãe do Gael, do Theo e da Maria Eduarda. Acho que é Duda, né? Duda. Maravilhosa, a Duda, que é a menorzinha, né? Ela é filha da dona Sônia, que é maravilhosa. Gente, eu stalkeei, tá? Só pra contar pra vocês que eu vi maravilhosa. Pra Inclusive, variar. ela comenta que é um grande amor, que ela se espelha na mãe dela. Olha que incrível. Depois ela vai contar um pouco mais sobre isso. Bom, além dela ser amante de moda, né? Que ela se veste super bem. Se vocês não seguem, sigam, gente. Ela simplesmente é maravilhosa. Esposa... Bom, eu não vou falar muito sobre o marido dela, sabe por quê? Por quê? Porque as redes sociais dele é trancada, é privada. Ah, ele não quer ser exposto. Eu já descobri já que ele é vendedor, né? Enfim, mas assim, ele não quer ser, não. A gente Quem vai te é expor hoje famosa aqui. mesmo é ela, maravilhosa Raquel Munhoz! Gente, ela foi super Ela topou, você viu? Tô chocada. Imagina, eu não queria ninguém lá na porta do meu escritório. Que linda! E o medo de ir atrás dela ela processar a gente. Hoje eu tô bem tensa, gente. Vocês sabem como eu sou. Hoje eu tô tensa porque ela é advogada, né? Inclusive, esqueci de comentar que ela não é uma advogada nada convencional, assim, né? Eu acho que eu cheguei a falar isso. Sim. Mas você é da área de direito familiar, né? Família, sim. Minha Incrível. especialização é em direito de família. Gente, maravilhosa. E conta pra gente, maravilhosa. assim, como que você, pulando algumas etapas ali, pra Aham. gente poder dar uma entendida, assim, quem é Raquel hoje. Tá. Como que foi, assim, essa decisão pra você chegar a definir que área do direito que você queria atuar? Olha, gente, eu falo que não fui eu quem escolhi. Foi essa área que falou, vem aqui, minha filha, que eu sou sua. Você Eu já é ouvi minha, falar eu sou sua. disso mesmo, que É. no direito é assim, ou você nunca escolhe, é essa É a área que te escolhe. Eu já vi exato. disso. Eu sou filha de pais separados. Dona Sônia e seu Alcide se separaram quando eu tinha 10 anos de idade, a primeira vez. E meu irmão ficou morando com meu pai, eu fiquei morando com a minha mãe. Foi um período bem turbulento. Desculpa a curiosidade, mas Sim. assim, foi uma coisa que vocês quiseram, os filhos, ou os pais que decidiram assim? Os filhos. O meu irmão é mais velho, né? Ele tem... São 6 anos de diferença. Então, ele já estava na adolescência e quis ficar com meu pai. E minha mãe concordou. Em Jacareí mesmo, que Em você é de Jacareí. Tá. Isso. E aí, nesse período, eu não aguentei ficar um tempo longe do meu pai. Quis voltar para casa do meu pai. Nisso, minha mãe acabou voltando para casa também. Só que não deu certo. Não dava certo. E ela
voltaram a ter a separação. E aí foi quando foi feito, de fato, o divórcio. Nessa segunda vez, eu já tinha 12 anos. Então, ali eu tive muitos problemas com o meu pai, a partir de então. E aí, nisso, eu vendo a saga da minha mãe ali com aquela questão de processo, divórcio, pensão, filha, aquilo que eu passava, aquilo que eu sentia em relação a vivenciar, porque o filho vivencia o divórcio dos pais. Não adianta a gente falar que não, a criança não sente, ela sente, sim. Sendo, de qualquer forma, ela vai sentir. Mesmo sendo leve, né? Mesmo sendo leve, ela vai sentir. Aí depende dos adultos terem maturidade de como passar isso para a criança. Eu vou deixar isso de uma forma um pouco mais natural, eu vou acolher essa criança ou eu vou deixar que ela sinta tudo na porrada. No meu caso, foi mais ou menos. Então logo a gente percebe que a Raquel, ela se formou em Direito com 12 anos de idade. Já tava, assim, ela só Exato. finalizou a conclusão Sim. do curso, mas assim, a vivência já tava ali. Na verdade, foi com 13 anos que eu decidi ser advogada. Uau! E aí eu falei pra minha Bem mãe, nova. cheguei e falei, mãe, eu quero ser advogada. Minha mãe sempre me apoiou muito em tudo que eu quis fazer na minha vida. Minha mãe é uma pessoa que não teve muita estrutura. Então, minha mãe terminou o ensino médio, eu já tinha uns 6 anos de idade quando ela finalizou o ensino médio. Fez a primeira faculdade de turismo. Minha mãe fez a primeira faculdade de turismo. Que linda! E aí, depois, ela daí já estava formada, vamos pra... gente, eu misturo, eu vou pra lá, vou pra cá, mas Fique vamos tranquila, daqui. que assim a também, gente né? é assim também. Inclusive, se a gente ficar cortando, não liga Tá não. tudo Mas a gente certo, puxa de volta, isso. tá tudo certo. Então, eu cheguei pra minha mãe e falei, quero ser advogada. Nessa época, eu não tinha contato mais com o meu pai. Minha mãe falou, e se você quer ser advogada, estude que você vai ser a melhor advogada da área que você escolher. E eu falei, mas eu já sei a área que eu quero. Eu quero direito de família porque eu quero ajudar Tome. as crianças que não passarem pelo que eu estou passando hoje. É por isso que eu quero ser advogada na área de família. Só que com o tempo, essa vontade de ser advogada de direito de família passou. Por quê? Porque é uma loucura, gente. É uma loucura. Gente. E aí, quando eu ingressei na faculdade, eu terminei o ensino médio com 18 e já fui direto pra faculdade. Não, eu acho que ser advogada é ser doido. É lógico, Imagina, gente. imagina. É loucura. É loucura. No advogado não é normal. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, imagina, direito de família, mas nunca, não vou fazer, não vou. Todo o meu período de estágio, eu fiz estágio desde o meu primeiro ano, foi em direito do trabalho, empresa, sempre focado em empresa. Quando eu me formei, eu fui embora, Guarujá, morar com o Gabriel, antes de casar. Falei, mãe, vou embora, tô indo embora, quero casar, ele mora lá, eu amo ele, vou casar, fui embora. Fui, rebelde sem causa. O Fui morar no Gabriel, Guarujá. aquele marido lá que já expliquei pra vocês, que ninguém acha eles na rede Ninguém social. acha. É fechado. Dele. Isso, é privado. E põe vários números, assim, com underlines, pra ninguém achar mesmo. Eu demorei pra conseguir A achar foto o dele é com boné, óculos de sol, quase que um hambúrguer pra ninguém Ele tá reconhecer. foragido, Gabriel. Mentira, Gabriel. Eu falei que a gente ia te expor aqui, mas a gente é brincadeira, tá? E aí, eu tinha que começar a trabalhar, né? De alguma forma, eu tenho que começar a trabalhar, mas nem na OAB eu passei. E isso era algo que, quando você se forma em direito, é um peso. As pessoas fazem com que isso se torne um peso, porque se você não tem OAB, você não advoga. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tava estudando, ia no churrasco de família, todo mundo tem uma dúvida, né? Até hoje, né? Até hoje. É igual dentista. Não tem paz. Não tem Não é todo mundo, aqui, ó. Até um toma canal cárie. aqui, É, dá pra né? fazer? Exato, no lugar que você No tá. lugar, no almoço de Natal. E pode ser a hora que Acontece. for. Sempre, na hora que você vê o brilho da pessoa mudando. Exato. Ah, o que ela faz? Ela é dentista. Você é dentista? Parou de sorrir. Já na hora. Olha, deixa eu te mostrar um negócio. É assim. E advogado, assim. E advogado, todo mundo tem uma causa também, Todo né? mundo né? tem um processo que o primo do irmão, da tia, da avó, do periquito, do Todo mundo tem papagaio, uma história. deu certo rápido. É, graças a Todo- Deus. Era causa ganha. Era causa né? Que eu ganha. acho que advogado quer morrer. Causa ganha, Era quer morrer. Causa ganha. Graças a Deus, no meu caso, é projeto de mobília, então tá tranquilo. Eu não sei, você vai ser tranquilo. Ou não. Tem uma Ou reforminha não, pra fazer lá é. em casa. Você não Marca quer ir lá fazer um horário. orçamento? Pra É, mim bem assim. isso, mas enfim. Desculpa, tá vendo como a gente Imagina. foge, vai? Não tem problema. E aí eu fui, não tinha ainda passado na OAB, mas isso dá pra OAB. Enfim, engravidei do Gael. Primeiro mês morando no Guarujá, engravidei do Gael. Primeiro mês eu engravidei. Aí descobri a gravidez e falei, misericórdia, agora? Não tenho OAB? Tô aqui, não conheço ninguém. O que eu vou fazer da vida? Bom, ninguém vai me contratar, porque eu estou grávida e não tenho OAB, né? Vou estudar pra OAB. Vou fazer a prova. Fiz a prova da OAB grávida do Gael, de 5 meses a primeira fase. Eu não tinha opção de não passar. Por quê?
Eu nem cogitei, Porque eu não porque cogitei, não não dava. Porque a segunda fase ia ser em janeiro. Acho que era, se eu não me engano, que já faz tempo, né, gente? Ia ser 7 de janeiro, algo assim. E o Gael ia nascer até 14 de dezembro. O Gael estava previsto a 21 de dezembro. Eu falei, como é que eu vou fazer repescagem se eu não passar? Com uma criança de 30 dias, nem isso. Não vou, Não né? ia ter 15 dias. Não ia 20 dar, dias. é. Não tinha jeito. Então eu falei assim, olha, Raquel, não é uma opção. Só que aí eu também não fiquei me cobrando com ela tanto. mesma. Eu converso, gente, eu Os falo melhores diálogos, muito. não Eu são? falo muito sozinha, eu converso na frente do espelho comigo, entendeu? Eu falo, ó, Maravilhosa. fica calma. O dia tá ruim, mas vai melhorar. É assim que eu A faço Raquel se comigo. controla. É, Aí a cliente, não, meu nome não é Raquel, não, moço. O meu é nome é Raquel. comigo, sou eu. É assim mesmo. E aí eu falava, não tem opção, vai dar certo. Só que eu falei assim, mas o meu foco agora é Gaelzinho. Então, se não der, tudo bem, não deu. Mas aí Não eu é pra passei, ser, né? não é pra Tipo, ser. Mas enfim, vamos pular essa parte que é muito Passou? comprida. Passei, uhul. Mas, ó, antes, no meu período de faculdade, eu já tinha feito. Mas é que eu não vou voltar, gente. Isso é muito grande ficar aqui 5 horas. Período anterior, eu fiz 2 provas que eu não passei, mas eu estava na faculdade. Depois que eu terminei a faculdade, essa que eu fiz, eu passei. Tava Uau. grávida do Tutuzinho. Inteligente, eu acho, eu diria. Inteligente. Né? Gaelzinho nasceu em dezembro, lindo, maravilhoso, fofinho de mamãe. Ela achou o filho dela bonito quando nasceu. Gente, então, ele era gente. lindo! Todos os meus filhos, Eu lindos, não vou voltar maravilhosos. nesse assunto porque eu quase fui cancelada sobre Misericórdia. isso. Mas, enfim. Aí, eu peguei e falei, e agora? Agora eu tenho que trabalhar, né? Criança nasceu, como é que eu vou fazer? Fui lá, fiz a inscrição da OAB, o Gael tinha 2 meses. Ele lá no meu colo, mamando, eu assinando minha OAB. Eu vou começar a trabalhar, mas ninguém me conhece aqui, mas vai dar tudo certo. Sinônimo eu de coragem, Raquel. Comecei... Tudo junto, misturado. Tudo junto. Comecei a pegar um caso. Aí o que que aparecia pra mim? Direito de família. Porque aí eu não sou advogada. Então, eu tenho um negócio. Aí começou a aparecer casos de direito de família. E eu comecei a resolver e ver que eu tinha muita facilidade em resolver aquela questão. Eu falei, opa, Joguei pro universo, o universo tá mandando, né? acho que é isso. Só que eu não consegui me adaptar no Guarujá. Eu queria voltar pra Jacareí e fazer minha carreira aqui. E voltei pra Jacareí. O Gabriel ficou no Guarujá. Eu voltei sozinha com o Gael. Eu morei sozinha. Eu e o Gael. O Gabriel só vinha final de semana pra cá. E aí eu fui trabalhar num escritório. Fui contratada pra trabalhar num escritório. Lá eu não atuava em direito de família. Foi uma experiência não muito boa na minha vida. Foi boa porque eu aprendi a parte boa, tá? Aprendi a tratar as pessoas com dignidade. Muito legal. E isso. aprendi a como não tratar uma pessoa. Aprendi lá, foi uma escola. Fiquei lá 1 ano. Não dei conta, falei, agora eu vou trabalhar por conta. E tinha o Gaelzinho lá, 1 aninho. O Gael, não, daí o Gael já tava com 2. Aí o Gabriel falava assim, não, mas eu não acho que é certo você ir trabalhar sozinha, porque como é que a gente vai fazer? Não sei o que. Eu falei assim, olha que é o seguinte, eu não estudei 5 anos da minha vida, eu não passei nessa prova, que é uma trolha. Por alguns Pra minutos eu achei que ia ficar- colocar um pi agora. O Anderson também achou, Não, né? gente. Que susto. Não, O Anderson ali assim, não. Pode respirar. Não, gente, aqui não, Ufa, tranquilo. ufa. Uma trolha. E aí, eu passei nessa prova, eu não vou simplesmente ficar passando pelo que eu estou passando. Me dá 1 ano. Se dentro de 1 ano eu tiver que te pedir dinheiro pra pagar o meu aluguel ou pra fazer qualquer coisa que eu queira, eu volto a procurar emprego. Isso foi em 2018, eu nunca procurei emprego. Uau. Jogou uau. pro universo de novo e ele assim, ó, vem cá, já tem Vem, um plano, filha, tá tudo isso. certo. E aí, tem uma coisa que eu costumo falar, que é assim, a gente pede, né, todo mundo, vamos pedir pro universo, mas sabe pra quem que eu peço? Eu peço pro dono do universo. É isso aí. E aí, quando eu peço pro dono do universo, ele fala, calma, filha, pode demorar um pouquinho, mas Na hora certa na vai hora chegar. certa chega pra você. É assim, Eu eu escutei aprendi a esse- duras penas isso. Eu escutei, mas a minha vida mudou de 1 ano e meio pra cá. Depois que eu comecei a fazer exatamente isso, Aham. Raquel. Eu entendi que, na verdade, a gente não pode só pedir pra Deus, né? Assim, a gente tem que pedir pra Deus e descansar. Exatamente. Porque quando a gente pede pra Deus, a gente vai lá e toma de novo, as Sim. coisas não andam. A E quando a gente gente não- não entrega, quer se Isso. entregar mesmo pro universo. Tipo, olha, tá aqui. Tá porque aqui. tem gente- É seu. tá aqui, ó. É seu. E vai dar Exato. certo. Em 1 ano e meio, as coisas da minha vida Sim. têm mudado muito por Sim. conta disso, por deixar Deus no controle. É porque às vezes a incrível. gente coloca e tira. É. Coloca e tira. Aí ele não consegue agir quando a gente tira. É, a Mas gente isso tem que até é acreditar. muito do que ela falou, assim, até de opinião própria, né? Porque eu sei que isso é muito de acreditar, Sim. assim. Mas
Eu acho que até essa ideia da gente sentir a ideia de energia, de mandar pro universo, faz a gente acreditar que a gente tem que ter braço pra fazer, né? Enquanto, na verdade, a gente não entende que é uma coisa muito maior. Sim. Não Quando eu acho que a significa gente que não vai fala de- dormir, né? Não, vai exato, vai dormir, não Mas é isso. dá uma impressão, às vezes, de que quando é pro universo, você tem que girar junto com o mundo, tem que fazer na Sim. força do braço, enquanto, na verdade, é uma coisa muito mais de fé e de acreditar e descansar, Exato. né? E crer mesmo, do que fazer no braço e pedir pra Deus dar um respaldo, né? E tudo que a gente fala tem poder, né? Sim. Então é igual se você pegar uma criança e você falar pra essa criança, você é chata, você é chata, você é chata, você é chata, essa criança vai crescer acreditando que ela de Ela fato é realmente chata. sim. Agora, se você pegar essa criança e você falar pra ela todos os dias, você é linda, você é amada, você tem um coração bom, você tem um coração ensinável, essa criança ela vai crescer se sentindo amada, se sentindo importante, sentindo que ela tem capacidade, que ela tem coragem de enfrentar as coisas. É igual uma plantinha, se você rega ela com amor, ela vai florescer. Se É você por não isso faz que eu sou linda, maravilhosa, porém chata. Meu Valeu, mãe. Valeu, pai. eu também. Sua mãe falava que você era chata? Não, ficou chata, chata por sua conta. Não, Tirando, é assim, chata. Não, na verdade, não. Eu era muito pidona. Não sei se é pidona. Os meus falam até hoje que eu sou chata. Fala. Ah, mas eu já falei, eu sou Eu te mesmo. achei chata. Mas todo mundo fala que eu sou chata, É porque eu mesmo. sou meio assim, sabe? Minha Na verdade, isso não é ser Isso. chata. Na verdade, assim, eu acho que o meu espírito já é de 70 anos. Eu acho que eu nasci com 50, assim. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Todo Sabe mundo aquele... tem um lado chato. Pra quem é diferente. Porque pra quem é exato. diferente da gente é chato, É, né? exatamente. Eu não sou chata. Não. Eu sou chata, tipo, ou controladora. Pra quem eu gosta era de fazer mais- tudo muito fluido, eu sou chata. Eu era mais controladora. Eu tratei isso, esse 1 ano e meio, por exemplo, Aham. foi parar de ficar. Ai, não saiu do jeito que eu queria. Ai, meu Deus. Não. Então. Aí eu comecei a falar, cara, não saiu do jeito que eu queria, porque não era pra ser, não era. É um Ainda bem, processo, passa o né? contato do seu é. terapeuta. Mas eu sou metódica. Então, se eu não acordo na hora que eu acho que eu tenho que acordar, pra mim já acabou meu dia. Tudo vai sair em desordem. Eu Você sou fica de assim. mau humor? Claro, gente. Nossa. E eu de mau humor. E com as crianças? Como que é isso quando você tá de mau humor? Quando eu tô com eles, Aham. o Gael me fala assim, "Ih, hoje a mamãe tá raivosa. Raivosa. Meu apelido é onça, né, em casa. Mentira! Não, é Nossa, ela onça. deve ser super boazinha, assim, né? Tipo, crianças, façam o que vocês quiserem. Doce, filho, no lugar do almoço, claro. Tá aqui, meu amor, uma bandeja de fine. Não. Quando eu tô de mau humor, eles... É fácil perceber. Quando eu tô de mau humor, é muito fácil. Porque eu falo com o corpo. Transparente. Sou transparente. Então, assim, a minha cara vai te contar o meu humor do dia. E como que é pra você, assim, curiosidade super pessoal? Aham. Porque eu fico me imaginando, eu tenho super vontade de fazer aqueles vídeos, assim, eu se fosse advogada. É. Mas aí eu não sei se eu ia, tipo assim, estourar ou ser muito cancelada. Você tá ali, por exemplo, lidando com os dois lados da situação, né? Ainda Aham. mais você na vara familiar, sempre tem um lado querendo uma coisa, outro lado querendo outra. E você ter que lidar, às vezes, com uma situação que você concorda zero, ou que Sim. você, assim, não quer transparecer tanto. E como que você controla isso? Eu vou assim, ah! Às vezes dá vontade. Olha, a gente ora muito, né? Antes de sair de casa. Gente, eu acho que eu vou fazer esse podcast todinho rindo dela. Que engraçada. Não, eu não sei. Eu acho que já é muito natural pra mim, sabe? Na verdade, durante toda a faculdade, nós aprendemos a lidar com esse tipo de situação. Então, já vai ficando um pouco natural. Nós somos, por exemplo, quando eu tô atuando num caso que é consensual. Então, eu tô ali num caso que é consensual, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que resguardar direitos. Eu sempre falo o quê? No consensual. Eu vou olhar o direito da criança. É o melhor interesse dessa criança que tem que prevalecer. Briguinha de vocês dois, eu não tô nem aí. Eu vou olhar o da criança. É consensual. Agora, se é um litígio, aí não. Aí já é diferente. Eu não tenho que ser imparcial. Eu tenho que pegar a dor da minha cliente. É o que eu falo assim, ó, agora você dorme, fica tranquilo. Quem não vai dormir sou eu. E eu não durmo mesmo. Aí eu pego a dor da minha cliente, aí eu vou. Aí a gente vai do jeito que tem que ser. Você pega mais casos de mulheres, mães, ou já pegou caso de pai também? Eu advogo para seres humanos. Eu não sou uma advogada de gênero que só atua para mulheres. Ah, e eu vi uma outra coisa também que eu acabei me empolgando, que ela fala nas redes sociais, e eu achei incrível isso, Raquel, que você atua como pra ser humano, então, ou seja, tem a sua parte de consultoria, ela é acolhedora, Sim. humanizada, eu achei isso incrível, Isso. incrível. Isso mesmo. Eu não faço essa coisa de, não, eu só vou atender mulheres. Não.
Eu tenho clientes homens também, e eu sei olhar ao lado deles. O que eu não aceito? Casos que vão contra os meus princípios éticos. Sim. Aquilo que vai contra a minha ética, aquilo que vai contra aquilo que eu acredito, aos meus princípios basilares, eu não aceito o caso. Só que em processo é muito complicado esse tipo de situação, porque a parte contrária vai sempre achar que ela tá certa. Uhum. E eu tenho que acreditar no meu cliente. Gente, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que você sabe se ele tá mentindo? Eu falo assim, eu não sei. Como é que eu vou saber se ele tá mentindo? Eu não tenho. Você faz sua parte, falei, né? gente, o único que tem poder pra sondar mente e coração sou eu, é Deus. Eu faço a minha parte com base naquilo que ele traz pra mim. É o que eu vou montar a defesa. É o que eu vou olhar o direito daquela criança e vou fazer o melhor pra ela. Porque o que a nossa Constituição, o nosso ECA diz? Que o melhor interesse da criança, ele tem que ser preservado. Então, para mim, ali, o bem maior é sempre a criança. Porque a criança é sempre colocada de lado. É muito comum naquele Fica momento muito difícil de aquele conflito, atrito. né? Sim, a criança, o que é importante mesmo pra Isso. criança vira uma briga de ego, Isso. né? Então, quando tá os ânimos muito, assim, aflorados, eu falo, vamos tomar um café? Ai, eu vou pegar um café, vamos tomar uma água. Aí eu conto alguma coisa. Ai, nossa, vou lá pro outro lado. Aí acalmou. Dá uma aliviada, volta. põe um diazepam. Isso. Ai, eu vou ali fazer um café. Brincadeira. Agora que ele dormiu, me conta tudo, né? Então, esse é o princípio de um atendimento humanizado. Porque as pessoas que estão ali não são produtos. As pessoas que estão ali estão sofrendo por algum motivo. Cada um tem a sua dor. Sempre vai ser um momento de dificuldade, Sim. independente de como pra seja, chegar né? numa Exatamente. separação, é uma decisão muito Difícil, forte, difícil. Então, pra exato. chegar nesse ponto, e normalmente envolvendo criança, Sim, exatamente. tem que ter um jogo de cintura, É. muita sabedoria pra lidar com tudo, né? Com certeza. É bem complicado. Mas eu não tô, assim, o meu atendimento... quando eu tô atendendo, eu não tô preocupada com o tempo que eu vou ficar com a pessoa. Não, se eu tiver que parar e abraçar, eu vou parar, vou abraçar. A gente vai conversar. Se eu tiver que, olha, não, vamos parar por hoje, amanhã a gente continua. Ai, no assim. final você me dá um abraço. Claro, com Assim, certeza. tão maravilhosa agora, que eu falei, eu acho que eu quero um abraço dela no Dou um final. abraço. Ainda bem que o Rodrigo tá assim numa fase muito plena, né? Tá. Você viu que ela tava até tecendo amores aqui, porque ela já tem uma advogada. Já fica essa dica, tá? Então, assim, segue bonitinho. Esse é amor de pessoa que é. Rodrigo, segue, você já sabe, né? Você sabe que ela já tem um contato aqui que... Inclusive, calma, a gente já vai voltar. Mas é porque a gente vai comentar sobre isso da Raquel. Ô, Raquel, fica à vontade se você quiser. Não é... Não, gente, eu não vou comer, Não não. Como é que eu vou falar que... cenográfico. Não. Tá lindo. Se é cenográfico, Não não é cenográfico, gente. é de verdade. A É de Tabata verdade. que chega aqui mais cedo e monta as tabuazinhas com o maior capricho do mundo, escolhe o cardápio. Sou tudo, uma fofa. Tá? Cedo, eu não Todo chego, não, mérito. tá? Não dá tempo. Mas Não, você nosso chega cedo é em 15 minutos, amiga. Isso é não, cedo. tá tudo certo. Mas eu até perdi o que eu ia falar. Ah, agora eu tá fiquei vendo? curiosa, pelo amor de Ai, Jesus, meu você Deus, fala. Eu esqueci o que eu ia falar. Alguma eu ia coisa. falar de... O Anderson já tá dando risada. Não, porque vai falar de comida, aí eu já penso o quê? Em comer. Aí eu já perco aqui já o Perdeu o fio da meada raciocínio. total. Não, mas eu ia falar sobre separação, né? Aham. Os meus pais, eles são separados. Eu tinha 10 para 11 anos quando eles se separaram. Demorou muito para minha mãe entrar na justiça, para poder organizar essa questão de valor de... regularizar, né? E eu vi também isso na rede social que você fala, né? Sobre esse negócio, vamos fazer só acordo de boca. Pelo amor e de tudo Deus. mais. É bem complicado isso, né? A pessoa acredita, porque hoje pode ser que tá tudo bem, mas lá na frente... Não, e não é só isso também. Acho que até é uma coisa que de repente até a Raquel pode me dizer se é isso mesmo o problema. Muitas vezes, um acordo, acho que de boca, pelo que eu vejo, né? De amigos, de pessoas próximas, ele acontece pra ficar uma coisa mais confortável pros pais. E muitas vezes até a mãe pra ideia de, tipo assim tá bom, tá confortável, eu não quero confronto. Ele também, mas o direito da criança não fica preservado. Exato. Muitas vezes, pra gente tá ótimo, assim. Mas aí a criança passa por 1 milhão de coisas, porque o acordo de boca dos pais não cobre essa criança. Exato. Né? Não atende ela. E o acordo de boca, na verdade, ele não tem validade. Juridicamente falando. Aham. Não tem validade. Então, se esse, vamos dizer, o pai que paga pensão, um acordo de boca, ele para de pagar, essa mãe não consegue executar essa pensão que está atrasada. Ela vai ter que entrar com um processo, pedir uma fixação, para só depois, se ele não pagar após a fixação, aí sim executar. Então, judicialmente falando, enquanto a gente não tiver uma determinação judicial de que esse pai tem que pagar a pensão, ou essa mãe, porque a mãe também pode ter que pagar a pensão se a guarda for do pai,
se de ambos, né, quem estiver pagando a pensão, se o alimentante não pagar essa pensão enquanto a gente não tiver essa decisão, se parar de pagar, parou. Não tem como cobrar. Ô, Raquel, eu vi uma outra coisa também, porque realmente, gente, eu fiquei stalkeando a Raquel, porque ela tem uns vídeos uns rios muito legais. engraçados, explicando. Leva com muito humor, né? Eu achei sensacional. E uma outra coisa também que eu não sabia é que quando a mulher está gestante e o pai, até então o pai, né? Como é que chama? Genitor, né? Ele não assume a criança. Ela também tem direito, né? Como é que funciona isso? Na verdade, vamos partir do pressuposto que a mulher, ela engravidou e ela não tem um relacionamento com esse pai, né? Eles não são casados ou estavam namorando e terminaram. Existe a obrigação alimentar, são os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos, eles são devidos a partir do momento que a pessoa, né, tá grávida. Existe ali algo. Então, tem sim a pensão alimentícia, que se chama alimentos gravídicos. E aí, como que faz? Tem que entrar... Não. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre, mas eu não sabia se era real mesmo, Sim, se é realmente real. existia isso ou Existe. não. Entra com uma ação judicial e aí você tem que comprovar essa paternidade, não através de um exame de DNA. Você tem que comprovar indícios de que essa paternidade existe de fato. Como, por exemplo, de data de relacionamento, Isso, com o período da gravidez. fotos, conversas de WhatsApp, tudo isso vai ajudar a comprovar. O juiz recebendo, identificando que existem indícios de que esse realmente é o pai da criança, ele vai fixar uma pensão alimentícia. E aí, quando a criança nasce, tem o teste de reverte DNA? pra criança e aí refaz o teste de E DNA. quando não é o caso? Por exemplo, ele assumiu aquela responsabilidade, arcou com todas essas despesas, e aí fez o teste de DNA e ele não era realmente o pai. Aí ele pode entrar com uma ação contra essa mulher para pedir a indenização de tudo que ele teve que custear e ainda uma indenização moral. Uau, cuidado, hein, gatas? Todo mundo ativando aqueles modos temporários de mensagem no WhatsApp agora. Ninguém quer levantar a prova contra si mesmo, porque diz que não pode. Não quero, então não vou. É melhor não. Ninguém protesta contra Nossa, ninguém. mas peraí, daqui a pouco a gente volta sobre o direito familiar e tudo mais, mas eu quero saber mais sobre... Assim, a gente falou do Gael, né? Falou sobre a questão da OAB, que Quando nunca ele mais... nasceu. Isso, que depois dali, desde 2018, você nunca mais precisou trabalhar pra alguém, tá maravilhosa aí. Atuando, né, no seu próprio escritório. E como veio a Maria Eduarda? Conta pra gente, a Duda. Tá. Lembra que eu falei que eu voltei do Guarujá? O Gabriel ficou Você no Guarujá pediu um e eu ano? fiquei. Isso. E eu pedi um ano pra ele, pra que tudo desse certo. E deu. E eu fiquei com o Gael aqui, gente. Foi tão sofrido, porque... Nossa, imagina eu com a criança sozinha pro escritório. E foi muito difícil. Mas eu sempre quis ter outro bebê. Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis ter mais filhos. E eu queria muito ter a Duda. A Duda não, queria ter um filho, né? Que eu já falo como se ela sempre tivesse existido, mesmo antes da gravidez. Isso é mal de mãe. Né? Uhum. E aí, o Gabriel, em 2019, final de 2018, a empresa que ele trabalhava no Guarujá, que é uma empresa familiar, fechou. E ele teve que retornar para Jacareí. E foi um momento que, assim, nosso casamento, a gente já tava numa... difícil em 2018. Por quê? Porque ele tava lá, eu tava aqui, então a gente já tava sabe, naquele sofrimento mútuo. E ele, quando ele voltou, eu falei, nossa, que legal, agora sim, a nossa família vai, né? Vai pra frente, vai ficar tudo bem. E aí, eu falei, agora eu vou engravidar da Duda. Da Duda não, agora eu vou engravidar. Ai, gente, vocês entendem, né? Agora eu vou engravidar. A gente entendeu. A Duda tava ali esperando a deixa. Isso, tava... E aí eu vou engravidar. Tipo aquele filme O Poderoso Chefinho, sabe que a Isso. criança desce do tubinho, Foi- assim? Ela já tava ali, e aí? Não, Nu- amiga, nunca? assiste. Meu É Deus. maravilhoso. Meu filho não Poderoso- assiste nada, gente. Assiste sozinha. Eu vou assistir. Eu assisto. Eu comecei a fazer essas. Tinha uns que eu ficava curiosa. Falei, vamos assistir, Eu filho. Ele assisto. assim, Eu- ah, não, mãe. Eu falei, então eu vou assistir. Eu tô na fase do Poderoso Chefinho agora em casa, porque eu chamo o Fernando, meu mais novo, de Poderoso Chefinho. E aí a gente assiste já o primeiro e o segundo, é muito legal. É muito no primeiro, bonitinho. a crianças, elas descem, Num tipo, tubo. num tubinho e tal. Uma fábrica mesmo de como faz bebê. A Duda veio assim. Ela Já foi tava assim. ali esperando a Tava hora ali da... na hora, tava ali no a apertar nota pra fiscal descer. dela. E eu falei, agora eu vou engravidar. E aí eu consegui engravidar. Engravidei, descobri a gravidez em maio de 2019. E aí eu e o Gabriel, nós não estávamos bem ainda assim. Mesmo com essa gestação, foi uma gestação um pouquinho mais conturbada, porque o nosso casamento não estava indo tão bem. Nós estávamos ali no momento de readaptação, porque ficamos muito tempo cada um morando numa casa, então a gente estava ali tentando se readaptar. E tinha a questão de que a empresa que ele trabalhava fechou, então também tinha toda uma questão financeira. Que mexe muito com o casal, né? Sim, eu estava no meu primeiro ano de advocacia solo, porque de 2018 para 2019 eu já estava no meu primeiro ano, então
estava ali sensível e delicada toda a nossa situação. Pois muito bem, estava grávida, descobrimos que era a Dudinha, passei pelo período de gestação, a Duda nasceu em janeiro de 2020. Então, a Duda nasceu, em março, fecha tudo, pandemia. Que loucura, gente. Foi loucura? E aí, eu fiquei surtadona. Muito surtada. Todos trancados em casa, já com 1000 coisas para serem resolvidas. Quem não surtou, né? na Não, quem pandemia, não surtou? O Gael surtado também, porque daí ele, né, era sozinho. Veio uma bebê pra dentro de casa, de repente eu não posso ir pra escola, de repente minha mãe tá uma doida aqui dentro, né, com um bebê que só chora e tudo. E aí misturou, porque é autônomo, gente. Autônomo trabalha mesmo de licença maternidade, né? E eu não conseguia trabalhar, então foi... Sabe quando as coisas vão só acumulando aquele... Bolo de neve, foi tudo virando um bolo de neve, assim, de adaptação, de casamento que já não estava bom, parece que foi ficando cada vez mais difícil de levar esse casamento muitos adiante. Casais se separaram na pandemia, né? Muito, foi E muitos alto casais índice. se separam num período que tem bebês pequenos. Também. E ela juntou as duas coisas Eu no mesmo juntei as período. duas coisas no mesmo período. Sobrevivemos ao ano de 2020, né? A Duda sempre foi uma criança maravilhosa, assim. Eu falo que ela é tudo aquilo que eu sonhei, mais um pouco. Tudo aquilo que eu pedia pra Deus, mais um pouco. Porque eu falo pra ela, você é minha resposta de oração, porque eu orei muito pra ter você. E o Gael falava assim pra mim, mamãe, eu quero uma irmã Dudinha. Ai, que Eu falava, pede pra Deus. Aí ele falava, Deus, eu quero uma irmã Dudinha. Quando eu contei pra ele que eu tava grávida, eu tenho um vídeo, eu não sei se tá no meu Instagram. Não eu achei falo, esse, lembra não. que Não você achei, não. pediu o bebê? Tá aqui. Aí ele já falava, é a Dudinha? Ele já perguntava. Então ele já esperava a Dudinha. E aí, quando eu perdi... Deixa eu voltar pra 2020. Sobreviveu a 2020. Sobreviveu em 2020, isso. Parei de amamentar a Duda em outubro, novembro de 2020. Voltei, né? Aquela questão da mulher, toda mulher tem. Então, acho que a gente pode falar sobre isso aqui também, né? Voltei ao meu ciclo. Em Ai, janeiro, nem me fale, gente. Eu voltei olha, agora. Nossa, fiquei uma semana menstruada. Jesus amado. Dá um desespero, né? Ai, Ô, e cólica. vida. Dá pra notar pelos stories dela. Quem segue viu que essa semana ela ficou um pouco instável. Eu Assim, achei- Raivosa. Inclusive, Raivosa. ontem o Anderson pode falar sobre isso. Ontem, lá, ele rindo. Ontem o Anderson estava me mandando uns cortes daqui do podcast. Aí eu falei assim, Anderson, eu não consigo te responder agora, porque é capaz de eu perder meu réu primário. Eu tava nesse nível. Não Meu consigo porque eu tô Deus. mas surtando agora aqui, tenho já o te telefone da retorno. Raquel, Agora já me liga já qualquer tenho. coisa. É, qualquer coisa. Não faço criminal. Já vou fica a te dica, você avisar. ouviu, Eu né? tenho a minha amiga, a doutora Elza. Tudo bem, pode ser ela. Agora, se você matar o seu marido, a gente já não sabe. A gente pega ela mais um outro e junta e faz Tá sei lá o tudo quê. certo, né? Não, amor. Porque do jeito que Ele ela tava no patrocinador do surto. programa. Meu Deus. É, Não, pelo patrocinador. amor Mas de segue, Deus. Vamos. Bora. E aí, eu peguei janeiro, as coisas estavam meio estranhas e tudo mais, mas eu não menstruei. E eu achei que foi porque, é porque como eu voltei agora, às vezes é assim, né? É assim. Aí veio fevereiro, eu falei, rapaz, eu não menstruei ainda. Vou fazer um teste, né? Só por desencargo. Só por desencargo. Mas posso contar uma coisa super Pode, rápida? claro. Ó, depois eu fico reclamando que eu corto as convidadas. Mas das duas gestações, tanto da Ana Rosa quanto do Fernando, eu fiquei muito nervosa. Da Ana Rosa, eu gritei com uma moça no estabelecimento, atendente. Aí eu dei um grito com ela. Eu falei assim, mas cadê meu cartucho? Meu Deus. Onde já se vê? Onde ele deu um grito? A moça olhou e foi pra trás. Quando ela fez isso, eu percebi que eu tinha sido grossa. Aí eu comecei a chorar. Desculpa, não foi com você. Aí eu entrei no carro, liguei pro Rodrigo e falei assim, eu vou comprar um teste, porque eu acho que eu tô grávida. Meu Tava Deus. grávida. Do Fernando, agora, eu fui no estabelecimento de uma amiga minha almoçar. E aí, tava sentada 3 amigos. A Elisângela, o Felipe e a Elza, que é a advogada da empresa, inclusive. E aí eu comecei, menina, a lavar a louça. Eu detesto lavar louça. Eu comecei a lavar a louça e comecei a falar, nossa, mas tá sujo esse chão. Comecei a passar o pano, comecei a ficar irritada, não sei o quê. Os 3 de braço cruzado olhando pra mim, assim, eu nervosa. Aí a Elza virou e falou assim, Tabata, você já menstruou? Aí eu, tá atrasado, peraí. Aí eu fui na farmácia, voltei, tava grávida. Mas, Desse jeito, gente, surtada. Sintoma da Tabata. Sintomas, Surtada. surtada. Raiva. Enjoa, ela mas fica só com pra ódio. dizer, É. eu não tô grávida não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Essa semana Ontem você eu fez o tava... teste, não? Não, não fiz, mas eu tava menstruada. Ah, então. Pronto. Ufa. É. Oh, desculpa. Eu não. E aí eu falei, vou fazer um teste, né? Desci. Eu falei assim, não, mas não, como que eu vou estar grávida? Eu e o Gabriel, a gente tá quase separando. Como é que eu vou estar grávida agora?
Eu conto ou vocês contam? E aí eu fui, desci do meu escritório. A química do divórcio é diferente. Desci, fui até a farmácia, comprei um teste, voltei e fiz. Mas foi assim, ó, coloquei 2 risquinhos. Falei, rapaz, tô grávida. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a chorar. Você Como tinha é que intenção eu de, em vou? algum momento, ter um terceiro neném ou nem passava pela sua cabeça? Sim, não naquele momento. Porque minha vida estava muito instável naquele momento. Falei, como é que eu vou cuidar dessa criança? Será que eu vou ter dinheiro para sustentar? Começa a passar 1000 coisas na sua cabeça. Em contrapartida, eu falei, bom, se eu engravidei é porque é pra eu continuar casada, né? Porque eu não vou separar agora grávida. Como é que faz? Era muita coisa ali pra eu administrar. Gabriel recebeu essa gestação muito bem. Todo mundo, na verdade, recebeu essa gestação em casa muito bem. O Gael também. O Gael, ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, ele próprio percebe as coisas. Dessa vez também, as 2 vezes, ele falou que tinha um bebê na minha barriga. E realmente tinha. E dessa terceira vez, ele falou pra mim assim, ele falava, o Theo tá na sua barriga. O Theo tá na sua barriga. Eu falava, não, Gael, não tá. Então, quando eu engravidei, eu falei pra ele, Gael, eu acho que o Theo tá na minha barriga. Então, ele já sabia, a gente já contou tudo. Quando eu descobri, eu já estava de 7 semanas. Já tava, né, 2 meses já. E aí, passou 15 dias, eu perdi esse bebê. Eu tive um aborto espontâneo. E aí, foi a partir daí que a minha vida virou totalmente de cabeça para baixo. Porque foi muito traumático para mim perder esse bebê. Por mais que eu não estivesse naquele momento desejando essa gestação, era meu filho. A partir do momento que a gente sabe que tá grávida, a Sim. gente já entende como filho, exato. né? E você acha que já tem aquela visão de que é um filho. É um filho. Você já sabe o que é ser mãe, né? Exato. E eu perdi o meu filho. Eu não entendia por que eu perdi o meu filho. Por qual razão? Por que, Deus? Você me deu e você tá me tomando meu filho agora. Por que eu tenho que te entregar o meu filho? Eu fazia esse questionamento todos os dias. E, ao mesmo tempo, eu falava, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Mas eu não conseguia entender e assimilar todos esses sentimentos que eu estava dentro de mim. Então, a partir dali, a minha vida, ela virou, assim, tem períodos da minha vida que eu não consigo me lembrar, pra você ter ideia, assim, de situações, porque realmente foi um momento muito difícil pra mim. É um luto sofrido, o luto do aborto. Porque as pessoas não conseguem entender que você realmente teve uma perda. Não vem muito dessa solitário, forma. né? Ele é Inclusive, solitário. aqui, antes da gente começar a gravar, você comentou comigo que as pessoas mandavam mensagem Isso. falando, ai, parabéns, Raquel. E aí você tinha que contar que tinha Isso. perdido, E aí né? eu tinha que contar que eu perdi o bebê. E a pessoa E ficava... reviver esse luto E todo reviver, tempo, né? exato. E assim, hoje mesmo uma pessoa me perguntou, você superou? Eu falei, eu nunca vou superar. É a perda de um filho, É a perda né? de um filho. É um filho que eu não pude pegar no colo. É um filho que eu não pude amamentar. É um filho que eu não consegui olhar para os olhos dele e falar, mamãe te ama. Então, não, eu não Ih, superei, Raquel, já não vou vai, né? superar. Você, Gente, não chora. Eu também já dei uma segurada já. Já teve vários que eu achei que eu fosse chorar, daí a Raquel Acabou veio tudo. assim, divertida e chora. Mas não, Eu, hein? gente, calma. Ô, Tudo tem Raquel, um porquê você nessa passou... vida. Mas olha, uma das coisas que eu acho, assim, quando a gente começou com o projeto do podcast, nós falamos muito sobre isso, assim, eu e a Tássia. A Tássia brinca o tempo todo, e a gente vai se falando na hora que dá, né? Como vocês sabem, a gente é feito de pirona, a cada 8 horas a gente responde uma outra, mas... Uma das coisas que a gente falou muito era sobre a gente levar histórias para outras mulheres. A gente não precisa fazer, nossa, tem milhões de seguidores. Não, essa talvez não seja a ideia. Talvez, assim, se a gente conseguir chegar no coração de uma pessoa e Sim. trazer essa sua história, hoje eu acho que tá fazendo muito sentido. Não que as outras não tenham, pelo contrário, eu acho que todas foram Coisas ricas, pontuais que serviram pra atingir alguém, né? Específico. Sim, eu tenho recebido feedback de algumas pessoas, não sei se você também. Sim, também, mas que bastante. falam, nossa, que bacana, quando a Edilene falou X coisa, eu me identifiquei muito, a Cassie, enfim. As outras meninas também que vieram. E talvez muita gente possa se identificar com isso. Inclusive, neste momento, trazendo a história do Theo, eu queria que você falasse sobre a questão da violência. Como é que chama? Violência obstétrica. Violência né? obstétrica. Porque muitas mulheres, às vezes, passam por situações e elas não têm ideia que elas estão sofrendo. Sim. Que foi o Ou que às vezes aconteceu tem, mas com- você não sabe nem muito o que fazer, né? Sim. Que foi o que aconteceu com a Raquel. Você pode contar pra gente, Raquel? Claro, e assim, existe, hoje eu até conversei com a Tabata, que eu tenho uma amiga que é advogada, que ela cuida só desses casos mesmo, a especialidade dela é violência obstétrica.
Porque é algo que cresceu muito, né? E a violência obstétrica, ela não é só no parto. Ela acontece antes, durante a gestação, parto e pós-parto. Quando eu tive a perda gestacional, eu fui para o hospital. Por mais que eu soubesse de todos os meus direitos, eu estava ali vulnerável. Eu não conseguia ter atitude. Então, eu cheguei e não deixaram o meu marido entrar comigo no consultório. Era um direito meu ter meu marido dentro do consultório, porque eu sou gestante. Eu estava gestante. Então, ele podia entrar, um direito meu. Não deixaram. Na hora, eu não conseguia ir. Tava ainda aquela questão ainda de pandemia, né? Começo de 2021. Tava tudo uma loucura, mas a pandemia não tirava o direito de acompanhante da gestante. Sim. Quando foram me falar do aborto, que eu já tinha feito os exames, e a hora que eu voltei para me falarem, olha, você está em processo de aborto, deixaram a porta aberta do consultório. E era a recepção, assim, pertinho. Por exemplo, eu estava aqui na televisão com a médica e a recepção já era ali onde está o Anderson. A porta estava aberta, dentro tinha mais enfermeiros e outros médicos que estavam ali, acredito que residentes. E o meu marido estava ali na primeira poltrona da recepção. E a médica falou, olha, ou você está com uma gestação muito de início, o que não condiz com a sua idade gestacional, ou realmente você está em processo de aborto. Nesse nível. Assim, simples assim, né? E aí eu só falava para ela, bom... Tá bom. Chocada, né? Sem reação. Sim. Era uma tristeza misturado com todo, sei lá, e né? ela falou, então agora você tem que ir pra casa e esperar. E conta, o que estava acontecendo com o Gael neste momento? O Gael, ele foi pra casa, ficou na casa da minha sogra, porque quando eu acordei e vi que estava com sangramento, o Gael que me ajudou, ele foi acordar o pai pra me levar pro hospital, ele ficou na casa da minha sogra. E ele ficou brincando de... barquinho lá, e ele caiu, bateu a cabeça e cortou a cabeça, precisou ir pro hospital levar ponto. Então ele tava num hospital... Tudo no mesmo dia. No mesmo dia. E a minha sogra não tinha nem documento dele lá. Ela foi até a escola dele. O pessoal da escola dele, assim, eu tenho uma paixão tão grande por aquela escola, porque nos momentos que eu mais precisei, eles me acolheram. Minha sogra foi até lá, a diretora me ligou, ela conversou comigo. Filha, tá tudo bem? Olha, aconteceu isso, mas eu já estou resolvendo. É esse hospital. Ela resolveu tudo pra mim. O Gael nem estava na escola. São escolas e Sim. escolas. Ela né? resolveu tudo pra mim, com a minha sogra. E ainda ficou com a Maria Eduarda, que a Maria Eduarda tava lá. E a Maria Eduarda não tinha fralda. Ela saiu pra comprar fralda pra minha filha. Olha só que incrível. Pra Todo o respaldo que você nem imaginava que você fosse ter de lá. Sim. E aí, eu fui sair do hospital quebrada, porque a hora que eu saí do consultório, todo mundo olhou pra minha cara, né? Todo mundo sabia pelo que você estava passando. Que dó, né? Tá abortando. E aí, o meu marido olhava pra mim e a gente tava muito... Sabe, era uma sensação muito difícil. E eu fui pro hospital acolher o Gael. Saí de lá e fui pra casa. E aí, cheguei em casa e aí foi só choro, 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 choro. E eu tive que ficar indo pro hospital a cada 2 dias. E aí, isso eu não te contei, mas o último dia que eu fui pro hospital, aí eu já tava assim, eu já tinha voltado a mim. Falei, não, agora não vão me tratar mais daquele jeito. E aí eu cheguei lá no hospital e o médico começou a questionar o horário que eu cheguei. Não, mas você tinha que ter... Eu falei assim, vai mudar alguma coisa? Você vai trazer meu filho de volta? Eu chegar aqui às 8 ou às 10 da manhã? Não vai. Então, eu estou aqui agora. Vamos resolver agora. Aí ele olhou pra mim, assim, atendeu o telefone. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso. Pois muito bem, terminou tudo, ele falou, você vai repetir os exames e a hora que você voltar eu não vou estar aqui, porque já vai ter acabado o meu plantão, né? Vai ter que ser outro médico. Falei, ótimo, que bom. Melhor, e a gente melhor ainda. Que talvez a violência fosse só na hora do parto mesmo, exato, né? não. Gente. É no tratar. E aí eu fui, fiz os exames, depois retornei, fui atendida por um outro profissional e ele me atendeu muito bem. Aí eu falei assim pra ele... Eu quero um atestado, por favor. Aí ele falou, por que você quer um atestado? Aí eu falei assim pra ele, porque eu perdi um bebê, e quando você perde um bebê nessa idade gestacional, você tem o direito a um afastamento de 2 semanas. O senhor sabia disso? Então, essa é a parte que era uma das perguntas que nós tínhamos aqui pra ela. Exato. Que, para as mulheres que não sabem, quando tem a questão como é que fala? Perda gestacional, aborto espontâneo. Aborto espontâneo, era essa a palavra. Quando se tem esse aborto espontâneo, até 20 semanas. 20 semanas, você tem direitos, né? Isso, quando você tem um aborto espontâneo até a 20ª semana, você tem direito a um afastamento de 2 semanas. Isso é algo que ninguém sabe, porque quando eu fiz o vídeo e falei sobre isso, o tanto de mulheres que me mandou mensagem falando eu tive um aborto espontâneo e no dia seguinte eu estava trabalhando.
O que é uma coisa muito cruel, né? Sim, Porque a muito pessoa passa cruel. por um luto absurdo. Uma Tem dor, uma porque a questão gente dói. física. Dói. E ela tem que estar de pé firme Sim, pra tocar a vida dela no dia exato. seguinte. E, ao meu ver, a responsabilidade de informar essas mães é das pessoas que estão envolvidas, Exato, né? foi De isso. ceder aquele cuidado ali. Exatamente isso. E foi isso que eu falei. Aí eu falei pra ele, eu olhei pra ele E ele falei... disse o quê? Aí ele olhou pra mim, não, eu sei. Eu falei, então, se o senhor sabe, eu não Por que que precisaria perguntou? pedir. O senhor tinha que instruir. Eu tenho uma audiência, eu não tenho capacidade psicológica pra fazer uma audiência daqui a 2 dias. Aí que ele percebeu que eu era advogada. Não, peraí, só um minuto. Ai. Deixa eu já... Aí ele falou Você assim... precisa de mais de 2 semanas? Tem aqui atestado, inclusive, se você espirrar a saúde, tá? Aí ele Já, falou... ó. Aí, porque eu não sou o tipo de pessoa que chega no lugar, prazer, meu nome é Raquel, eu sou advogada. Eu não sou assim. Não Dando sou. carteirada, né? De vou te processar a qualquer momento. Não, de forma alguma. Não sou assim, não sou. Quem me conhece de verdade sabe quem eu sou. E aí eu falei pra ele, eu posso, então eu vou marcar aqui o que aconteceu. Eu falei assim, não, por gentileza, eu preciso que o senhor marque o que aconteceu, coloque de fato o que aconteceu, pra eu conseguir alterar a data da minha audiência. E fique tranquilo, porque eu vou pedir meu prontuário médico saindo daqui. Aí ele, então tá bom. E aí até a Tabata a gente havia perguntado lá, você processou o hospital? Não processei o hospital. Deveria ter processado. Deveria. Porque acho, não é? quando a gente às vezes deixa umas coisas que pensa Sim, assim, deixa passar. a justiça... Gente, não que eu não concorde, pelo contrário. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho fé. Eu acho que existe, sim, a justiça divina. Só que a gente também tem a justiça aqui. A gente tem que fazer. Exato. Porque Até senão, pra proteger outras pessoas, mas às vezes é Exatamente mexer. É isso. mexer naquele momento. Na ferida que já é tá ali mexer numa tranquila. ferida que ainda tá fechando. Sim, Você não é quer. difícil. Por mais que você queira ser altruísta e pensar que você vai liberar outras mães de passarem por isso, é uma dor muito grande. Mas realmente é uma coisa que a gente consegue fazer pra poupar outras pessoas, mas gera uma Exato. ansiedade enorme, Sim. compromete seu tempo, compromete, né, muita coisa. E, na verdade, assim, depois disso, começaram a acontecer coisas na minha vida, que uma coisa foi levando a outra. E como eu disse, assim, a partir daquele momento, eu não fiquei bem. Eu não estava bem. Tudo na minha vida começou, a não ser a minha vida profissional, que é o que estava ali caminhando muito bem, todo o resto estava afundando. Eu me via num buraco que eu não conseguia ir pro lado, no outro eu não conseguia pular, eu não conseguia sair do buraco que eu tava. Porque eu fui só me afundando. Eu cheguei a me separar do meu marido. Falei, não, Chegou agora... a separar mesmo, então? Cheguei a me separar, Tivemos ali uma separação. Mas chegou a fazer judicialmente? Não. Nós só fizemos a... De corpos, só, né, só ele foi pra casa dos pais dele, eu fiquei com as crianças em casa, ficamos... Pra ele dar aquela saudade, né, gente? Pensar assim, peraí, deixa eu valorizar a Raquel maravilhosa, né? A mulher que eu tenho. Aí, Viu, Gabriel? Gabriel, ó. Valoriza, né? Vamos aí. Vai o povo tudo seguir lá pra falar na cabeça Pra do falar Gabriel. na cabeça Depois do ele Gabriel. vai... Vai ficar Por lá isso 1000 que- solicitações, o Gabriel Aí, não vai por entender isso que- nada. por isso que é fechado, agora a gente entende. Agora fez todo sentido. E aí nós ficamos separados de setembro a dezembro. Nesse período todo, gente, 2021 pra mim foi um ano que eu levei muita porrada. Muita porrada. Mas eu entendo que todo o deserto que eu passei em 2021 foi pra a Raquel que vocês estão vendo aqui hoje existisse. Amém. Ai, eu senti isso. Senti, fiquei até arrepiada. Amém, é isso mesmo. Porque se não tivesse acontecido tudo aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Eu posso cravar isso com vocês com a mais absoluta certeza que eu tenho. Então, eu contei pra Tabata, eu perdi no dia seguinte que eu descobri a gestação do Theo, eu perdi um primo meu por Covid, faleceu de Covid. Fiquei muito mal com isso, muito mal. Depois eu tive o Theo, que se foi. Depois eu me separei. Eu me separei em setembro. Em outubro, um tio meu ficou muito doente. Em novembro, ele faleceu. 15 dias depois, a minha avó faleceu. Meu Deus. E o inimigo faz o quê? Ele me Aquilo que eu macetou. falo, o que eu Ele falo me nas redes macetou. sociais. Põe aquela figurinha aqui, tô brincando, Andressa, do cão sujo. É isso, é ele. Já viu o cão sujo? Então, foi um ano que realmente eu levei muita porrada. E aí, quando teve o aniversário do Gael, em dezembro, nós fizemos uma festa. Eu e o Gabriel, a gente estava num pé de guerra que eu não conseguia olhar para ele. Eu não conseguia olhar assim. A gente estava conseguindo resolver as questões das crianças, porque isso para mim sempre foi prioridade, que os meus filhos estivessem bem, por mais que eu soubesse que eles estavam sofrendo com isso. Mas ali no aniversário do Gael, quando acabou o aniversário do Gael, e eu fui olhar as fotos, eu vi a foto do parabéns, aí eu olhei e falei assim, por quê? Por que não tá dando certo?
Por que não deu certo? Por que eu estou permitindo? O que aconteceu? O que eu preciso fazer? O que é isso mesmo? É pra acabar mesmo? Por que aqui tá tão bonito? Por que eu tô sentindo isso no meu coração agora? Só que eu ainda não tinha uma intimidade com Deus para eu ter uma resposta dele nesse momento. E aí, nesse dia, aconteceu uma outra situação e eu não tinha ninguém para me ajudar naquele momento. Eu só tinha o Gabriel. Na verdade, tudo que passou depois da nossa separação pra frente, quando meu tio faleceu, quando minha avó faleceu, não tinha ninguém do meu lado. Eu olhava pro lado, era ele que tava ali segurando minha bolsa. O tempo todo, ele com a minha bolsinha. O tempo todo, aquele menino ficou do meu lado. Só que eu tava com raiva, né? Raivosa. Segura minha bolsa. Espera que eu vou pegar mais umas sacolas ali. Exato, pra você pra segurar ficar bem segurando pesado, aí cheio bem de pedra. Isso. E não fale comigo. E não reclama, E não tá? reclama. Sorri, segura essas bolsas aí sorrindo. Sorrindo, feliz da vida que você tá aqui. Isso, Sinta-se honrado de segurar minha bolsa, tá? E aí eu entendi que eu não valorizava a pessoa que tinha do meu lado. Não valorizava o Gabriel. Não conseguia entender quem era o Gabriel. Isso tudo vem de uma história de vida que eu tive também, de situações que eu vivenciei, e eu criei uma casca em mim. E ele podia fazer o que ele quisesse ali, que pra mim não ia estar bom. A armadura já E estava formada ali, né? Exato. E aí eu chamei ele porque eu precisava de ajuda. Eu precisava dele, porque eu tava desesperada. E que bom que você não foi orgulhosa, né, Raquel? Que Pois bom. é, graças a Deus. E aí ele veio e me ajudou. E naquele dia ele precisou ficar em casa comigo. E minha mãe tava em casa também. Só que minha mãe não tava bem por conta do meu tio, enfim. E aí o Gaelzinho olhou pra mim e falou assim: o papai voltou a morar aqui? Ai, Naquele momento me quebrou, porque eu Põe fiquei de volta assim, a aliança. meu Deus, e agora? Não, eu E essa não usava expectativa que ainda. ele tava, né? De acreditar que o pai ia voltar em algum momento pra Sim. casa. E aí Vocês minha mãe... usavam aliança? Usávamos, mas ainda não tinha voltado a usar nesse momento, tá. né? E aí a minha mãe falou: agora você precisa ver, né, Raquel? Porque ele já ficou aqui um dia. Eu falei assim: não, mãe, eu vou conversar com ele. E aí nós sentamos e tivemos uma conversa muito adulta, eu e o Gabriel. Acho que foi a conversa mais adulta que nós tivemos nos nossos 10 anos de relacionamento, foi essa conversa. Eu falei pra ele: pra gente dar certo, nós precisamos de alguns pilares na nossa vida. Nós não temos Deus na nossa casa. E quem não tem Deus dentro de casa não tem nada. Então, enquanto a gente não deixar Deus agir dentro da nossa casa, nada vai dar certo. Agora quem vai chorar sou eu. Então... E pronto, tá Ai, vendo? Jesus! Então, pra gente ficar junto, nós temos que prometer que nós vamos procurar Deus. Nós vamos procurar fé. Não sei qual religião será. Não sei qual caminho será. Mas Deus vai entrar nessa casa a partir de agora. Entra na minha casa. Exatamente assim. Entra na minha vida. Tô melhorando, Vocês vão né? notar Tô aí melhorando. Que é o segundo episódio que ela canta. Meu Deus, vai ter, Tá? daqui a pouco vai ter um Eu só tô jockey aqui. Vou o fazer essa karaokê. observação e vou ficar calada. E aí, o Gabriel aceitou. Ai, Gabriel que aceitou bom. e eu senti que assim as crianças precisavam de um norte, porque eu fiquei olhando muito para os meus filhos e o que eu quero ensinar para os meus filhos, o que eu quero mostrar para os meus filhos, quais são os valores que eu quero que eles aprendam, porque eu não sou eterna nessa terra. Eu não vou viver aqui para sempre. E quando eu me for, o que vai ficar para eles? O que eu quero deixar para os meus filhos? Imóveis, dinheiro na conta, ou eu quero deixar um legado? Eu quero deixar uma boa educação. Forte isso, muito Muito. forte. Então, foram coisas que eu pontuei naquele momento. Só que eu não fui buscar Deus ainda, naquele momento. E eu ainda, mesmo ele voltando, eu ainda tinha aquela questão de: eu não acho que eu não quero isso, não. Acho que eu tenho que separar-me. Por que eu voltei? Ficava, né? Ficava ali martelando. E eu comecei a falar: eu vou pra igreja, mas não ia, não buscava. Eu não buscava nada. E o Gael foi antes de mim. Ele foi com a minha prima e quando ele chegou em casa, ele falou assim: mamãe, eu gostei muito da igreja. Eu pedi pra tia Samanta te dar o GPS do endereço pra você me levar. Ai, Ele o foi o é portal. ousado mesmo, gente. Eu Ele é falo que a ousado. minha menina... Minha mãe já dizia isso quando a Ana Rosa estava na minha barriga. Que a Ana Rosa é uma borboletinha, que ela estava dentro do casulo e ela saiu pra voar. E minha mãe sempre disse que a Ana Rosa era uma menina, não que outras crianças não sejam, nem o Fernando, enfim, mas que ela era uma menina que tinha o dom da cura. E uma das coisas que eu vejo da Ana Rosa, que é incrível, é essa questão da fé dela. É algo, assim, parecido com o Gael. A minha filha é uma mini crente, tá, gente? Não, assim, ela vai na igreja católica e tudo mais, mas, assim, ela gosta de ir pra igreja pra ouvir o culto. E ela ouvir tem o uma certeza que é dela, né? É, a gente assistiu um filme esses tempos atrás que fala de uma menina que ela é usada por Deus e ela faz os
milagres Eu de já assisti Deus esse filme. faz a partir dessa Dela. menina. Ela é usada, né? É muito bonita. Minha filha assistiu aquele filme. É um filme pra pessoas adultas. Gael assistiu também. Pois é, ela tá vendo? Olha lá, pronto, já descobrimos já. É pra ser amiga esses dois aí, tá vendo? Já junta. Já junta já, porque ó, vai, né? Belezinha. E ela assistiu do começo ao fim e ela falava assim: obrigada, papai do céu, obrigada, Senhor. Você acredita? Que lindo. Tem crianças que Sim, são isso mesmo, sim. que é pra levar É uma mesmo. coisa né? intrínseca, né? Eu vejo até assim, uma coisa que eu converso muito com meu esposo, porque o meu filho tem um relacionamento muito próximo com Jesus. É tipo assim, ele e Jesus são tipo camaradas. E foi uma coisa que veio muito dele, não foi uma coisa incentivada por nós dois, na verdade. Principalmente por nós dois termos vindos de fés diferentes, a gente não impôs isso pra ele. No começo foi uma coisa que ele foi trazendo de volta pra gente. Ele foi puxando. Sim. Porque ele tem um relacionamento muito próximo, ele pergunta. Se ele quer alguma coisa, ele pede pra Jesus como se ele pedisse pra mim. Que lindo. À noite ele quer pedir, ele fala: ai, mãe, eu vou falar pra Jesus. Lindo. E aí ele conversa assim, de igual pra igual. Já relatou várias vezes pra gente sobre ele se sentir na presença de Jesus sem nem sequer ter sido orientado sobre isso. Que coisa linda. E é ele quem traz isso pra gente dentro de casa, assim. E mostra pra gente o quanto a gente precisa ter uma base pros nossos Sim, filhos, né? exato. A gente não tá falando aqui que o correto, de repente, é uma igreja evangélica ou Não. uma católica. Não é sobre isso. É sobre mesmo a gente ter uma base espiritual Sobre refúgio, pra, sobre pra fé, trazer... sobre você pensar que não é só material, né? Exato. Hoje a gente tem essa ideia de que a gente tem que ser bem-sucedido, de que a gente tem que ter várias coisas, isso é muito legal. Ninguém tá e dizendo deixa, que às quem tem vezes, de fé lado, né? não vai ter. Ninguém tá falando de viver de escassez, muito pelo contrário, né? Sim. Porque Deus não é escassez. Mas é justamente sobre isso não ser a sua prioridade. Exatamente. E a gente tem que transmitir isso, né? Porque Pros hoje nossos tem. Antes tem aquela coisa, né? De que você tinha que ir pra escolinha ou você ia pra catequese. Hoje a gente não vê mais isso Não. acontecer. A gente vê crianças de 12, 13, 14 anos que não sabem exatamente quem foi Cristo. Como se ele tivesse sido um personagem. Inclusive, a minha menina foi num retiro agora, por esses tempos, aí ela voltou e falou assim pra mim: mamãe, porque ela vai muito com a minha irmã, né? Ela ia com a minha mãe pra igreja, depois que minha mãe faleceu, ela segue com a minha irmã. Eu também levo, né? Raro, mas eu levo. Aí a Ana Rosa chegou pra mim e falou assim: mamãe, com 12 anos, a Artemis, que é uma priminha dela por parte da minha irmã, ela vai ter 13, alguma coisa, ou vai ter 14. Eu já posso me batizar, então ela vai me esperar, porque eu vou me batizar. Que linda. Olha que graça. É muito. E assim, eu não ensinei, eu É não contei pra intrínseca ela, dela, porque né? eu fiz todo o ritual da igreja católica, né? Comunhão. Eu só não me crismei, porque aí eu fui pra igreja evangélica e eu decidi ser batizada na igreja evangélica, porque eu entendi o significado do batismo em Sim. relação à Bíblia e tudo mais. Eu consegui entender sobre esse ensinamento, por isso que eu optei. Não sou frequentadora da igreja evangélica, mas eu permito com que minha filha vá, não só na igreja evangélica, mas também na católica, para ela entender sobre e ter esse... Criar um relacionamento, exatamente. né? Independente do tipo Mas de incrível fé. o Gael ser desse jeito, Ele né? é. E aí trouxe vocês pra Cristo. Não fui ainda. Não Gael foi usado, mas ainda não foi porque eu sou turrona, né? Turrona. Ainda não fui. Advogada. Advogada. E aí, gente, aconteceu um fato, assim, que minhas amigas me convidavam pra ir em determinada igreja. Me falavam, vai, vamos então à igreja. E eu sempre, tá, um dia eu vou. Hoje não deu. Não deu, correria. Não vou consigo outro nem dia. pensar Não era outro prioridade. Não era cronograma prioridade. na minha vida, né? Não era prioridade. E aí, uma amiga minha falou, vamos num culto, mas numa outra igreja. Eu falei, vamos. E eu fui. E aí, eu me senti bem ali. Me senti bem, me senti à vontade. Mas ainda não sentia que era o meu lugar. Só que eu falei, não vou parar de vir, eu vou continuar vindo. E aí, eu comecei a ir, eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá, na verdade. Vou ser bem sincera, eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tava ali. E aí, eu comecei a orar, já é o início. Eu comecei a orar pra Deus. Eu falo, Deus, me leva pra onde o Senhor me quer. Me leva pra minha casa, pra onde o Senhor quer que eu fique. E antes disso, que eu até esqueci, gente, eu falo demais. Eu até esqueci. Tá tudo Antes certo, disso, eu tô adorando. nesse processo... Não é? É ótimo que é super a mesma pegada aqui, ó. Tô adorando. Nesse processo de vou ou não vou procurar e buscar a minha fé, que foi o que eu prometi na hora de restaurar meu casamento, eu acordava de madrugada assim, preciso ir na igreja. Desse jeito. Preciso ir na igreja. Porque eu tinha crises de ansiedade muito fortes, a ponto de eu acordar assim, ó, transpirando, minha roupa molhada, meu corpo feria de muita coceira urticária mesmo, sabe? De crises de ansiedade. Eu não estava bem. Não estava. Passei assim, de 2021
vamos colocar, até o meio de 2022, eu passei um deserto grande na minha vida. Sobreviveu, na verdade. Exato. Um processo doloroso. E aí, em determinado dia, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava muito feliz. Eu me via no sonho muito feliz. Eu lembro a roupa que eu tava e eu batia palma. Eu falava, eu tô muito feliz de estar aqui. E eu falava o nome da igreja. Tava indo naquela igreja X, né? Na igreja que eu comecei a ir, estava gostando. Perdi o horário um dia do culto e o Gabriel estava indo comigo, inclusive. Eu perdi o horário do culto, falei, e agora? Fui lá e falei com aquela minha amiga que me convidava pra ir pra igreja lá, e vai lá. Tá tendo a conferência lá, vai lá que você vai gostar. Eu cheguei lá. A hora que eu cheguei lá, eu me arrepiei, assim, da cabeça aos pés. Era ali. E eu falei, eu sei que é aqui, Deus, que você me quer. E foi ali que eu aceitei Jesus. E no meu sonho era o nome da igreja que eu falava. E é ali que eu estou. Gente, que maravilhosa. Eu sei acho que massa, igreja né? é, tá, gente? Se vocês quiserem, vai lá na rede social dela. Eu sei. E é maravilhosa, E é ali que eu inclusive. estou. Sim, é uma igreja maravilhosa. Nós temos um pastor, uma pastora, assim, que eles acolhem, sabe? É uma igreja muito acolhedora. É muito bom você chegar num lugar e você ser bem recebido. Ninguém sobrevive ali se você não tiver um acolhimento. E lá eles são muito acolhedores. Então eu me senti cuidada. Em casa, né? Eu me senti em casa. Eu senti a vontade para chegar e falar, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. E ali, depois disso, que vocês trouxeram, né? Toda essa questão da fé, que é algo muito forte, muito incrível. Eu já tinha até mandado isso pra Elisângela, que cuida, né, pra gente desses bastidores aqui do podcast. Eu tinha comentado com ela que isso era algo muito incrível, que eu queria que fosse citado, né? Mas de maneira natural, e veio. Porque eu acho que é muito bacana a gente também falar sobre essa questão da fé. E foi depois disso que você e seu marido se acertaram de vez, sim, né? Sim, foi. Que incrível. Foi. Porque eu ia, às vezes, pra igreja, eu ia assim, hoje Deus vai falar comigo, ele vai mandar eu separar. Vai vir uma palavra pra mim que seja da vontade dele, Sim. que a vontade dele seja a minha. Exato. E aí, exatamente isso. E aí, teve um dia que eu falei pro Gabriel, Quem hoje nunca, eu vou né? sozinha pra igreja. Aí Eu Deus vou falou o quê? sozinha. Jogou, foi logo Aí na Deus cara. foi lá e fez assim, vem aqui, que hoje é o UFC, querida. Hoje é o UFC, Agora vai ser na lata. vai ser difícil da glória. E aí eu Gente. saí de lá. Tá pronto. Peraí, deixa eu já marcar uma viagem de lua de mel. Foi isso que ela Assim, saiu. ela achando que partir- Deus não queria falar na frente dele. Exato. Ele mandou uma palavra diferente só pra ela agora. Exatamente, olha só E a aí cabeça. ele falou assim, peraí, filha. Peraí que eu vou falar mesmo, mas agora você vai levar na cara. E aí, naquele dia, eu saí de lá e eu falei pra Deus, Deus, o meu casamento é teu. Cuida dele e faz o que o Senhor quiser. A minha família é tua. A minha vida é tua. Eis-me aqui para que o Senhor trabalhe da maneira que tem que trabalhar. Tire pessoas da minha vida que não são para mim. Vai doer. Eu sei que tem pessoas que vai sair agora, eu não vou entender. Vou falar, por quê? Mas eu sei que é pelo seu propósito. Então, fique à vontade para trabalhar na minha vida da forma que o Senhor achar que tem que ser. E às vezes é só isso que ele tá É esperando, só né? isso. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, as coisas começaram a fluir. Os meus filhos começaram a mudar. O meu marido é uma outra pessoa. Inclusive, O meu ele ainda não casamento- abriu as Ele redes ainda sociais, não tá? abriu. Não Gabriel, abre essa rede social, pelo Gabriel, amor. por favor. Gente, vamos subir Deus. uma hashtag. Gabriel, abre a rede Vamos subir social. uma hashtag aí. Abre, Gabriel. Gente, que E aí, incrível. a partir desse momento, as coisas começaram a caminhar. Ai, Raquel, quer dizer que vocês não discutem todos os dias? Todos os dias. Porque quem não discute com... Quem não discute com o marido? Quem não faz? Gente, todo dia. Mas ele sabe a advogada que Às ela vezes- é, gente, né? às Imagina, vezes, argumentação. o Gabriel tá comendo do meu lado, eu só faço assim, ó. O barulho da mastigação, barulho da né? mastigação. Eu, inclusive, fui comer um morango aqui. Eu saí de perto do microfone pra vocês ninguém E é aí- obrigado a ouvir o outro mastigar, né? A mastigação do Rodrigo também me incomoda. Gente, a respiração me Isso? incomoda. Eu É sei, dói sério? o meu ouvido. O Rodrigo, quando ele vai comer, ele é muito afobado. E a Ana Gabriel Rosa tem também. isso. Aí ele vai comer, ele Gabriel, respira junto com a mastigação Meu Deus. e ele morde muito eu forte. grito, tá? Eu vou... Ah! Não, eu não faço mais isso Eu porque faço. ele fica bravo. Ele fala assim, você Eu faz faço. várias outras coisas que me irritam, eu não fico gritando Eu com faço, você. que é mais Aí forte eu- do que eu. Deus ainda tá trabalhando nisso. Não, eu tive que parar. Deus trabalhou do quê? De eu ficar em silêncio mesmo. Porque Não consigo. aí se Não eu, que não incomode, mas você trabalhar me incomoda. na reação, né? se eu gritar com ele, falar, Rodrigo, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Aí ele para de patrocinar o podcast. Né? É, Não tem jeito. Você Não. grita com o Rodrigo, Então, a gente você acaba com a aguenta, sua filha. raça, tá? Você aguenta a respiração, Não, a mastigação, tem. tudo tem que aguentar. Vocês Agora notem que deixa eu eu nem como aproveitar. durante o programa, porque ela não gosta.
Deixa eu aproveitar isso. É. Inclusive, se puder cortar essa parte também, não tá tudo certo. Né? Porque daqui a pouco vai que ele assista na íntegra. Aí a gente tá lascado. Falei mal da mastigação Não, do meu fala se marido. esse episódio não precisa. A gente pede pra Não. pular. Pode ser. Esse é Mas outra coisa. ele gosta, ele assiste todos. Mas vamos aproveitar essa questão que você falou da separação, tá? Eu vou trazer um pouco para o seu trabalho novamente, tá? Existe alguns mitos sobre a questão da guarda compartilhada. Aham. Uma das coisas que eu não sei se é mito ou é verdade, que é quando os casais não se dão bem, né? Teve um relacionamento conturbado, eles não conseguem como é que fala? Guarda A guarda compartilhada. compartilhada. É isso mesmo? Isso é Tá. verdade ou é mito? O que é? Primeiro a gente precisa entender o que é a guarda compartilhada. Não fica de 15 em 15 dias na casa de cada um? Não. É Guarda... o que todo mundo acha, né? Que a É, criança fica não. igual um Por isso que eu perguntei. ping-pong, forasteiro né? pra lá e pra cá. Não. É. Existe uma diferença. O que é guarda e o que é convivência. Primeiro que eu não gosto de trazer o tema visitas, porque filho não é visita na casa do pai, nem da mãe. Antes disso, deixa eu te falar. Aham. É sobre guarda. Quando os pais se separam, a guarda é automaticamente pra mãe? Não. A guarda é dos dois. Gente, eu Tem que Tem que regulamentar. haver um regulamentar pra que seja de um ou de Tem outro. que haver ou uma compartilhada, regulamentação. né? Exatamente. Passada. Enquanto isso é dos dois. Eu sempre falo, todo mundo tem medo da guarda compartilhada. Não tenham medo da guarda compartilhada. E assim, antes ter uma guarda compartilhada regulamentada do que não ter guarda nenhuma regulamentada. Porque se você tem uma guarda, ainda que compartilhada, regulamentada, com a residência fixa da criança, regulamentada. Se esse pai ou essa mãe, aquele que não detém a residência, pega essa criança para passar um final de semana e não te devolve mais, você consegue fazer uma busca e apreensão de menores. O nome é feio, eu sei que é feio, mas esse é o nome, tá? Sim. Que já me questionaram, não tem outro nome? Não, é esse. Então, você É consegue meu bem, fazer uma busca e apreensão dessa criança. Se você não tem essa guarda regulamentada, é muito mais difícil de você conseguir mostrar para o juiz que essa criança não deveria estar onde ela está. Não tem o endereço, não tem um... Porque assim, não tem diferença entre pai e mãe na hora de falar do poder familiar. Nós Gente, temos o poder passada familiar dos com nossos isso. Você sabia filhos. disso? Sabia. Eu Isso eu não. sabia. Inclusive, eu vi isso. Quando eu descobri a Raquel, que um vídeo apareceu pra mim a respeito disso, foi um vídeo sobre isso que eu vi. Eu tava falando muito perto do seu celular por causa de quê? Sobre esse assunto pra aparecer a Raquel no seu... Não no sei, seu Explore. gente. É, destino. Tá vendo? Pra ela tá aqui agora. É, você já não uai. entendeu? Senão não ia estar aqui. Marquinhos, ótimo, tá tá tudo bem. Eu ótimo. nunca procurei nada sobre isso, você sabe. Enfim, a guarda... Vamos primeiro explicar o que é guarda, depois Tá. o que é regime de convivência. Guarda é aquele que direitos e obrigações das crianças. Quem vai responder por essa criança. Então, quando a guarda é unilateral da mãe, essa mãe responde por essa criança na escola, médico. Ela detém essa guarda. Quer dizer que ela pode ir embora lá para Bahia e não avisar o pai? Não. Ela precisa de autorização do pai mesmo tendo uma guarda unilateral. Porque às vezes as pessoas falam, eu quero guarda unilateral porque se eu precisar viajar, eu não preciso pedir autorização pro pai. Doce engano. Mesmo que a guarda seja unilateral, o pai ele ainda é detentor do poder familiar. Ele não perdeu o poder familiar. Então ele ainda tem sim. Inclusive, ele tem o dever de fiscalizar como essa guarda está sendo exercida. E vice-versa. Então, o que é a guarda compartilhada? Na guarda compartilhada, os pais, em conjunto, vão dividir os deveres e obrigações, os cuidados dessa criança. Quer dizer que vai ficar 15 dias com um, 15 dias com outro? Não, isso quer dizer que, olha, tem uma consulta médica. Você consegue levar? Porque hoje eu não posso. Olha, precisamos decidir o tratamento médico. Tem opção A e opção B. Vamos decidir juntos qual o melhor tratamento para o nosso filho? Maturidade. A guarda compartilhada requer maturidade. Infelizmente, é o que não existe na maioria dos casos. Porque sempre, de um modo geral, não sempre, né? Mas na grande maioria dos divórcios, pelo menos uma das partes, ou ambas as partes, sai muito ferida. Sim. E aí isso vira uma briga de poder Exato. e a criança vira uma moeda de troca, né? Exatamente. E aí a guarda compartilhada tem alguns mitos de fato. Um deles é esse de ficar 15 dias. Não. E Isso- reduz a pensão também, nesse caso? Não reduz pensão também. O que acontece? Nós temos ali o regime de convivência. Então, vamos supor que a guarda está sendo compartilhada. Essa criança vai ter uma residência fixa na casa da mãe e ao pai vai ser estabelecido o regime de convivência. O que a guarda compartilhada fala? Que a convivência ela tem que ser equilibrada. Equilibrada é diferente de igualitária. Existe diferença. Eu parto do princípio de que uma criança ela precisa de uma referência de lar. Então, ela precisa ter uma residência fixa e ao outro, sim, ter o direito. O direito de convivência é da criança.
É direito do pai, direito da mãe, mas é da criança. A criança tem o direito de ter o convívio familiar. Essa criança não é visita na casa do pai ou na casa da mãe. Ela tem que se sentir parte integrante daquele ambiente, daquela família. Ela tem que ter as coisas dela ali. Uma vez eu fiz um vídeo falando que a criança não tem que levar mochila pra casa do pai. Eu fui massacrada, mas é verdade. A criança não é mochileiro. É porque também parece que, assim, acaba que volta na história de... nesses casos, às vezes parece que o pai buscar para passar um fim de semana, por exemplo, é um favor. Isso. E que a mãe tem que facilitar de todas as formas e pensar em tudo e gerenciar tudo para que ele só execute como se fosse... Vamos pensar na cabecinha. Na casa do meu pai. Eu e minha irmã tínhamos um quarto. Meu pai deixava... Na verdade, assim, não era eu sabia, que eu era mais velha, mas que era um quarto de visita, Mas com que era 2 de camas. vocês. Porém, a minha madrasta, na época, maravilhosa... ela arrumava, ela tinha as nossas colchas, então ela arrumava o quarto. Quando a gente chegava, o quarto era nosso, então a gente se sentia parte da casa, da família. Porque maior do que tudo isso, de ser cômodo pro pai, de como é a cabecinha dessa criança, de chegar com uma mochilinha, com a mala e chegar na casa do pai e falar, ai meu Deus, aí ó, tá vendo? Cheguei, mas onde é que eu vou dormir? Tô incomodando, minhas coisas estão na mala. Ai, não trouxe escova de dente, e agora? E fora que geralmente nessas situações traz, às vezes, uns impasses, né? Sim, assim, muito. onde é que tá a escova de dente da criança? Você não lavou colocou? a roupa. Devolveu a roupa suja, ou a roupa ficou aí. E a criança fica se sentindo um negócio empurrado de lá pra cá, né? Exatamente. É o que eu falo, tudo tem que ter bom senso. E a mãe que não manda a roupa da criança? Proposital pro pai comprar roupa nova. Mas ela não é obrigada a mandar. Ela não é obrigada a mandar a roupa da criança. É legal que ele entenda que a faz casa, a sentido. criança também mora ali. Isso. E é legal que ela também entenda que não pune o pai, mas pune a criança que fica sem Exato. roupa. E aí, se os dois têm esse bom senso, funciona legal. Porque né? você falando isso porque faz sentido. Porque ela tem que ter as coisas dela na casa do pai. Porque ela Mas mora tem lá, ela não é mãe que visita. não pensa como isso. Não, Ela pensa que é o sim. quê? Se eu não mandar roupa, vai ter que comprar roupa nova. Porque ele nunca compra. Nesse sentido, né? E, na verdade, não é sobre isso. É sempre sobre a criança se sentir ali. Ser a casa dela também. É sempre o que eu falo. Tenha bom senso. É óbvio que se vai ter um casamento, precisa de uma roupinha especial. Custa mandar? Não custa. É só não deixar o relacionamento dos pais impactar na vida da criança, né? Exatamente. Porque, na verdade, Vai ter no impacto. bom senso, você consegue ajustar tudo Sim, da maneira como tem que ser. Exatamente. E aí, com relação ao regime de convivência, tem que ser 15 dias, existem famílias que conseguem fazer dessa forma. Vai ficar metade da semana na casa do pai, metade na semana na casa da mãe, metade dos dias eu do conheço mês. casal assim. E se tá bom pra eles, que bom! É o que eu sempre falo, gente, tudo que vocês puderem resolver de forma consensual, que bom! Porque E se tá bom pra criança, melhor Porque ainda. é o equilíbrio Sabe que você por quê? falou, né? Que às vezes não é igualitário, Isso. mas é equilibrado pra todo Exato. mundo. Porque senão quem vai decidir a vida do filho de vocês é um juiz que não conhece seu conhece filho. a vida de vocês. É. Que não conhece seu filho, não conhece sua história, não conhece nada. Então, quando a gente vai falar da pensão, o que vai ser visto? Necessidades de quem recebe, possibilidades de quem vai pagar e proporcionalidade. A mãe e o pai são responsáveis financeiras pelo filho. Então, ambos contribuem para o sustento dessa criança. Mas o meu filho fica metade do mês na casa do pai, metade do mês na casa da mãe. Então, daí, o profissional que estiver ali orientando esses pais vai fazer um cálculo daquilo que é necessário de pensão. Porque a pensão alimentícia, ela não é só para comer. As pessoas acham que a pensão alimentícia é só gente. o comer. É porque pensão criança alimentícia tem todos os outros gastos, né? Tem roupa, Sim. tem escola, tem dentista. É moradia. É Exato. moradia, saúde, escola, uniforme, lazer. A pensão alimentícia também engloba lazer. Ela garante que a criança tenha tudo que ela teria se os Sim. pais estivessem juntos e a renda fosse comum ali, né? Exato. A lei, ela nos traz as diretrizes. Mas as necessidades e particularidades de cada família devem ser avaliadas de forma individual. Raquel, uma dúvida. Mas e se, vamos supor, a vida que a mãe tem junto com a criança não condiz com a realidade do pai? Porque você comentou isso. Então, assim, vamos supor, né? Assim, a criança tem lá suas despesas, né? Chutando valores, assim, de 3 mil reais em relação à moradia, escola, não sei o que, ou até mais. O pai, ele é obrigado, ele não tendo condições a custear, como funciona isso? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade. O juiz, ele vai analisar quais são as possibilidades, quanto você ganha. Bom, você ganha, você não vai ter como, então, pagar. Se você ganha 1.500, como é que você vai pagar 1.000 de pensão? Que volta pro bom senso, né? Porque se fosse os dois juntos, a criança teria aquela vida. Exato. Às vezes, né, assim, vai propiciar pra criança uma vida
que não é condizente com a situação real dos pais dela. Até porque, né, não posso estar errada, se você me corrija, por favor, porque eu sou bem ignorante, né, porque, gente, sou formada em turismo, depois trabalho com design de interiores, então vocês vão me desculpar, né, mas eu acho que é bacana. Rodrigo, fique tranquilo, né, sobre isso. Mas assim, eu acho que ela tá tirando várias dúvidas, mas é pro podcast. É informação mesmo. O Rodrigo, depois de assistir esse episódio, ele vai ficar com muito medo. Ele, inclusive, vai começar a seguir ela a levantando Raquel. várias situações Ou ele vai me hipotéticas. bloquear do seu Instagram. Vai fechar o dele também. Ai, mas pode ser. Mas, de novo, eu me perdi. Ai, que raiva! Quer uma caneta, gata? Eu acho que eu vou começar a anotar. Mas eu tava falando, peraí, da possibilidade dos gastos da criança, né? Do pai não conseguir suprir os gastos da criança. É, vamos... Gente, eu super esqueci. Acho que era isso, não era? Que daí eu falei que vai analisar as necessidades, possibilidade e proporcionalidade. Sim, já lembrei. Que assim, vamos supor que a mãe tem condições, então, de manter a criança no colégio mais caro da cidade. Enfim, de dar todas tudo aquilo que ela realmente pode dar pro filho, mas no caso, o ex-marido, ele não consegue, né? Porque ele trabalha menos, enfim. Se porventura essa mãe morre, a guarda vai pra esse pai. Imagina só se o pai não consegue ofertar tudo aquilo, né? Que a criança, como é que fica a cabecinha, né? Mas isso É uma realidade, né? Essa criança, casados, sim, né? exato. Isso Morreu uma das rendas. Exato. E aí, assim, se essa mãe tinha contribuição previdenciária, vai ter a pensão por morte para os filhos. Mas essa é a realidade. O que nós temos que pensar é que, no caso de pensão alimentícia, o juiz sempre vai analisar os três. Não vou nem falar a palavra difícil, gente. Às vezes eu enrolo um pouco a língua. Não fala não, porque eu Vou falar entendo. Não fala, eu não entendo. Ele vai analisar necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Essa questão de que é 30% dos rendimentos. Não, né? Não está na lei. O que nós temos é que é uma regra. Isso que eu ia te perguntar, se isso é uma lenda. Não está na lei isso. Não quer dizer que sempre será 30%. Pode ser menos e pode ser mais. Porque o juiz vai analisar o quê? Necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Sempre. E uma outra curiosidade também. Vamos supor que eventualmente tem ali já determinado o valor de pensão. E aí, esse pai tem um outro filho ou outros filhos com outras mulheres. Como que isso funciona? Geralmente, esse valor aumenta e é distribuído? Ou é Tá distribuído lascado, igual eu diria. Tipo isso. Ele ou a mãe, né? Ambos. Aí que eu queria Todo chegar. mundo. No Ambos, final, todo quem se mundo. lasca As real são as crianças. crianças. Quando existe mais de um filho, o juiz vai continuar analisando necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Nós não sabemos aí qual que é a renda desse pai, né? Então, o juiz vai analisar tudo isso para ele chegar ali num equilíbrio. Mas nós temos o princípio da isonomia entre os filhos. Então, para que todos os filhos recebam basicamente ali o mesmo valor. Claro que o que tem que analisar? Se algum deles tem uma necessidade especial, idade de cada um. Porque, por exemplo, se uma das crianças tem uma necessidade especial, ela requer cuidados especiais. Pode ser que a pensão dela seja um pouquinho a mais do que a dos irmãos. Mas existe o princípio da isonomia entre os filhos. Não existe uma lei, uma regra, assim, vai ser isso e pronto, acabou. Não. É sempre analisado dessa forma que eu expliquei. E existe um limite de porcentagem, por exemplo, ou não? Isso é determinado caso a caso? Caso a caso. Que loucura, né, O que gente? é uma coisa pra se pensar. É complicado, porque o pai, por exemplo, às vezes, ou até a mãe, né? Porque às vezes é a mãe quem paga a pensão. A pessoa que faz o pagamento da pensão, ela tá ali com esse respaldo de lei de que ela pode pagar até um valor porque ela tem que sobreviver. O pai, Enquanto que quem tem... o pai ou a mãe, né? Quem vai pagar. E quem está com a criança não tem esse respaldo. Sim. Porque se você chega no mercado, você não pode falar assim, olha, esses R$900 de compra fogem à proporcionalidade do que eu ganho. O mercado não tá nem aí. Não tá nem aí, exatamente. A escola não tá nem aí, o médico do seu filho não tá nem aí, o convênio não tá nem aí. A pessoa que detém a guarda fica com a responsabilidade de se virar. E eu tô falando de mãe ou de pai, né? Assim, Sim. fica com a responsabilidade de fazer o que consegue com aquilo. Sim. E é complicado, né? E nós temos que... Eu sempre parto desse princípio, sempre gosto de frisar isso. Nós temos que lembrar que a maioria esmagadora... Nós não estamos falando de pensão de R$3.000, de R$2.000. Nós estamos falando de pensão de R$300, 250, 500. Se o salário mínimo é 1.320 e existem pais que estão desempregados e que vão pagar pensão sobre o salário mínimo, ou até pais que trabalham registrado, que sobrevive, né, com esse valor. Que trabalham registrados, sim, mas que ganham 1.500, 1.320 o salário mínimo, a pensão vai ser R$300, R$400.
Essa é a maioria esmagadora Sim. da nossa a realidade sociedade. da grande maioria, A né? realidade da grande maioria é essa. Então, às vezes, a gente falar sobre essa questão de, mas a pensão é 3 mil, 4 mil. Gente, isso é mínimo. São raros os casos de uma pensão assim. É pouco. A gente tá falando de Neymar, assim, A né? grande maioria é uma pensão de R$300 e que muitas vezes o pai acha que a mãe Atrasa. usa pra fazer unha. É. Exatamente. Eu fico pensando em que mundo a pessoa vive quando ela acha que ela dá, por exemplo, uma pensão de R$400 e ela realmente acredita que a criança vive com aquilo. A mãe sai com aquele dinheiro, ela faz unha com aquele dinheiro, ela faz o cabelo com aquele dinheiro. É, gente. O É por isso cílio que... com aquele dinheiro, eu penso, meu Deus, eu Não, queria aprender a usar o dinheiro o- que nem essa mulher. É por eu isso também, que porque eu os também, né? cílios, ó, os cílios É por isso que eu acabam. falo que, gente, o bom senso, ele é tudo na vida. Ah, mas Tudo na as vida pessoas das pessoas perderam em não algum têm. momento da vida, perderam o bom Mas senso. só, eu vou voltar que você me fez uma pergunta e eu não te respondi. Você me perguntou sobre a guarda compartilhada, se os pais não, se eles têm atrito, Ah, não vai ser certo. guarda compartilhada. Essa questão ela é bem complicada, assim, de que tipo de atrito que é esse? Hoje em dia nós tivemos uma alteração assim fresquinha semana passada na lei, que agora é se Quando houver- sair esse episódio, já pode ser que tenha passado um pouquinho mais de tempo, mas você fiquem... Se quando houver indícios de violência doméstica ou familiar, é impossível a guarda compartilhada. Perfeito. Que o juiz ele tem que investigar, o Ministério Público tem que perguntar se existe indícios de violência doméstica, de violência familiar, abuso psicológico, tudo mais. Nesses casos não vai ter, não fica impossível Porque ter como que guarda tem tomadas compartilhada. de decisão, né? E Sim, entre um casal que tem esse tipo de conflito, e né? muitas vezes o que nós vemos é uma guarda compartilhada fictícia. É uma guarda compartilhada que tá ali só no papel. Porque quando você vai ver na prática, ela não existe. Não existe. Gente, é tenso, né? É tenso. complicado. Tem que E eu pensar fico muito. Por isso que eu imaginando- falo que antes, na verdade, de você ter filho, você tem que pensar. Sim. Se realmente, assim, eu não julgo quem não quer ter filho exatamente por conta dessas coisas, porque é uma responsabilidade tremenda ter Isso é uma filho. parte do todo, né? De toda a responsabilidade Exato. que você assume. Porque realmente é uma responsabilidade pra vida toda. E a gente tem que lidar com 1 milhão de problemas, de traumas nossos, de questões com o marido, de questões com família, de dia a dia, de correria. Trabalho. E tentar fazer com que isso acabe criando um mínimo possível de trauma, de atrito pra criança, Sim, né? gente, maternidade não é umas mil maravilhas. Não é o que todo mundo mostra na internet, a parte boa. A parte Eu não, feliz. tá, gente? Eu mostro que o dia que eu piro mesmo. Não, eu eu conto também. Que eu piro. Só pra dizer, Agora, eu piro. Não dá pra gente se comparar. Quando a gente se compara com alguém, a gente já começa perdendo, a gente já começa errado. Errado, sim. né? Você tem que sair dessa zona de comparação de que eu não sou uma boa mãe. Porque não, eu já fiz muito isso. Muito isso. E sabe o que eu causei em mim? Dor e sofrimento e choro. Exato. Porque eu sou a melhor mãe que o Gael e a Maria Eduarda e o Telzinho poderiam ter. Eu sou. E pronto, acabou. A E gente se quem compara, falar o às vezes- contrário... Eu sou advogada. Mais uma Tássia nesse programa, maravilhosa. Eu adorei. Não, quando eu, inclusive, a gente, né, que nem a gente já comentou com vocês, a gente faz ali uma leitura, né, um preparo, a gente vai entender melhor como que funciona. Eu falei, nossa, é tipo mãe das minhas, assim. Foi essa. Tipo, Foi mesmo. né? Inclusive, é uma pena ela não cuidar dessa parte criminal, porque eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui. Mas sabe o que eu acho? Tá, você não acha nada. Que ele é meu filho. Você não Quem acha acha nada. sou eu. É Sou eu verdade. que acho Eu que ele sou é mãe. meu filho. Meu, mamãe. Maravilhosa. Gente, o papo tá simplesmente incrível. Eu acredito, assim, foi muita informação. Eu queria ouvir mais um pouco da Raquel, só que o nosso tempo passa assim, ó. Você não acha que uma seguradinha, coisa assim, ó, 40 minutos, você não acha que dá, não? Pelo Anderson, ele só faz assim, ó. Vai. Mas não rola, gente. Porque, inclusive, eu saio da gravação, eu vou buscar a Ana Rosa, não sei vocês, mas depois eu pego o Fernando e hoje eu tenho que passar na casa de cliente ainda. Não sei como é que eu vou fazer essa Tem logística, muito mas chão vai. ainda hoje. vai Até meia-noite é hoje, gente. Não é, gente? Imagina. Nossa, mas assim, eu tô muito contente, você não tá, gente? Eu Muito, achei muito hoje um legal. podcast com muita informação, muito rico. Mas não só de informação. Eu acho que... Queria te agradecer, Raquel, porque eu acho que trazer a sua história, mesmo que muito breve, me deixou realmente arrepiada, assim, que eu acho que foi tão grandioso. Mostra que realmente você é essa mulher forte que você mostra nas redes sociais. Quando eu dei uma stalkeada, façam isso. Nas redes sociais da Raquel, ela cita assim, quem é Raquel? E aí ela
conta sobre ela, em vários posts tem um pouco sobre ela, e tudo me remete a uma mulher muito forte. Sim. Então, assim, e eu acho que veio pra enriquecer ainda mais. Eu acho que sei lá, serviu muito pra mim hoje esse podcast. Muito, tem várias coisas que eu tô aqui, ó, pensando mil coisas. Inclusive, até assim, pra quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, de entender, eu tenho certeza que, com certeza, assim, várias coisas na parte da fé, sobre as idas e vindas de casamento, né? Os altos e baixos, os pensamentos, a questão com o Theo, né? Que foi um momento muito delicado. Eu tenho certeza que muita gente se conectou, Sim. né? E como que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Vou soletrar pra vocês. Eu, DRA, Raquel. Então, eu, doutora Raquel, seria isso. Perfeito. E, assim, lá também tem o dia, ela posta muito o dia dela, o dia a dia da correria dela como mãe. Então, assim, sigam ela nas redes sociais pra vocês verem, porque às vezes ela faz vídeo, inclusive foi um que eu vi essa semana. Ela lá, que já vai ter passado algum tempo, mas nos stories dela, ela conversando, ela colocou o celular na frente, ela conversando com a Duda, penteando o cabelo. Aí ela fala assim, filha, não se mexe porque eu não tenho destreza. Aí ela fazendo as chuquinhas. E a Duda sem se mexer pensando, o que será que é essa destreza que ela quer? A Duda sim, pra mim, ó. Eu achei Desse jeito. A Duda é uma mini Raquel. Ela fala com a gente, aí ela fala assim... Isso mesmo. Ela tá falando isso. Depois eu umas caras. Você se vê nela, né? Você olha e fala, gente, total, só isso que eu faço. Eu falo, Deus, como é difícil educar uma mini versão minha. Eu falo isso todos os dias. Essa aí, essa que tem a mini Tabata também. Todos os dias. A Ana Rosa, inclusive, agora, hoje, antes de vir pra cá, ela tava fazendo tarefa. Eu falei, terminou, Ana Rosa? Ela... Lógico, né? Meu Deus. Tipo, não me cobra. Eu olhei e falei, gente, você vai ver, amanhã ela vai postar uns stories com aquele filtro de palhaço. Ai, como eu fiz, E né? vai reclamar de você. Fica me cobrando, sabe? Eu já sei o que eu tenho que fazer, me deixa. Ai, gente, Você fala demais, mãe. Eu simplesmente amei. Eu tô muito feliz de você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Se alguém tiver dúvidas sobre direito familiar, procure a Raquel lá nas redes sociais dela pra ver os rios dela, que é bem bacana, bem informativo. Muita informação. E tudo com muito humor. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me conquistou. Mas também essa parte da fé, eu acho que é necessário. Muito legal. Hoje Tenho foi um certeza podcast necessário. Que chegou aí em várias pessoas. Tenho certeza que atingiu pra gente, foi, né? Muito assim. Em pontos até inesperados, assim. Vários. Que fez a Tássia chorar. Ela que tem o coração peludo. Mentira, amiga. É mesmo? Mentira, não tem, não. Não, mentira, não é, não. Mas É um ela coração durona. seletivo. Ela é durona. Não, peludo não é, não. Ela é durona. Não, me pegou Agora, de quer verdade. deixar algum recado pras mães pra falar sobre maternidade? A gente sabe que não é fácil, né? Não, Mas quer deixar gente, algum recado? maternidade é muito difícil de fato, mas eu até postei esses dias, a Tabata acho que viu até, não sei se foi você que comentou ali, mas a gente tem que pensar que aquilo que a gente tá vivendo hoje talvez seja algo que a gente orou ontem pra Deus no passado. Foi mesmo. E eu lembro que no meu passado eu orava pra Deus que eu queria uma casa, um marido e filhos. E hoje eu tenho uma casa, marido e filhos. Então por que eu não vou cuidar bem da minha casa, marido e filhos? Se é o que eu pedi pra Deus, se ele me entregou aquilo que eu pedi. Era a minha promessa, ele me entregou, é o meu pedido. Então a gente tem que cuidar daquilo que nós temos hoje. É óbvio que a gente tem que almejar o futuro, não a escassez, como a Tássia falou, mas a gente tem que viver o agora e pensar naquilo que a gente vive agora. Eu sei que tem dia que a gente surta, que a gente chora, tem dia que eu vou dormir, eu olho meus filhos e falo, por que eu gritei? Por que eu chorei? Porque eu grito, eu choro, eu sou humana, gente, eu sou falha, eu erro, eu peco, claro que sim, porque o único que não pecou nessa terra foi Jesus Cristo. E ele morreu na cruz por nós. Não sou eu, não é nenhuma das meninas. Então, entenda que todos os dias você está fazendo um ótimo trabalho. Quando você sentir que você não está fazendo um ótimo trabalho, se olha no espelho e fala, você está fazendo um ótimo trabalho. Porque eu sei que você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Tá bom? Ai, que lindo isso. Ela quer me fazer chorar de todo jeito. Então vamos encerrar? Eu segurei. Eu olhei pra Tássia pra falar, será que é só eu aqui, muito gente? legal, porque eu sei que Nossa, isso é uma legal. dor mesmo de muitas mulheres, assim. E é muito legal, eu acredito, assim, pra quem vai estar assistindo, conseguir se conectar com mulheres reais, né? A gente hoje vê mulheres que fazem 6.000 coisas com muita leveza e é muito fácil, elas têm 11 filhos um em seguida do outro e elas têm lipoled e nossa vida é tão maravilhosa, e tem hora que você olha e você fala, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. Exato. O que eu E fiz tem hora que errado? você pensa assim, meu Deus, eu esqueci de pedir 4 funcionários, porque agora eu não tô dando conta. E a gente esquece de ser grato, Sim. a gente esquece de entender
que, às vezes, uma coisa que me pegou muito, assim, que às vezes você tá fazendo naquele momento pro seu marido, pro seu filho, ou pra alguém que tá ali com você, e é a última vez que você tá fazendo. Exato. Porque vai crescer e não vai precisar de você, ou porque as coisas vão mudar, Porque a ou vida é um porque vai sopro. encerrar aquele ciclo. Então, assim, a gente tem que mesmo Você não exercer sabe se gratidão. vai estar aqui. É, a vida é um Exato. sopro. Ai, eu não gosto disso aí, não. Isso aqui eu vou continuar aqui sim, pelo amor Mas de vamos Deus. mudar. Mas a gente tem que ser grato pelo hoje. Só o fato de você estar respirando já é motivo de você agradecer a Deus porque você está respirando. Porque Ele escolheu que hoje você estivesse respirando. Sim. Então é isso, é ser grato. Eu aprendi a ser grata na minha vida. Vamos encerrar esse podcast com a Tabata o quê? Chorando. Jesus! Aos prantos, imaginei, É não. isso. Vamos agradecer nossos Gente. patrocinadores. Vamos! Olha, gente, vamos lá, né? Olha eu aqui sem enxergar direito. Muito Agradecer obrigada. aos nossos queridos, né, que propiciam pra gente poder estar aqui, trazer essas histórias, como a Tabata mesmo falou. Houve um momento, assim, naquela discussão de como seria, né, a história do podcast, em que a gente tava pensando se ia dar certo, se não ia, se ia funcionar, se não ia. E aí a gente teve uma conversa justamente no sentido de que se a gente conseguisse atingir uma pessoa lá do outro lado e de repente fazer ela dar aquele salto daquele buraco que eu já estive, a Tabata já esteve e que você relatou pra gente que já esteve, já seria assim de grande valia. Atingir uma pessoa, salvou uma pessoa lá do outro lado, já tá maravilhoso. E hoje assim eu tô com ih, meu Deus, com uma sensação bem de Dever cumprido. dever cumprido. E que se não fosse essa nossa, talvez, coragem de falar, vamos tentar, vamos fazer, e tivesse gente que estivesse acreditando nesse projeto, a gente não conseguiria Não chegar conseguiria, nisso, não então é? vamos agradecer, né? Mais uma vez. Chorando. A Invicta Mobílias, Obrigada, mozão. Andrado Odontologia, Obrigada, Tássia. Império Blonde. Maravilhoso. Não só blonde, mas é Império, gente. Estilo Romano, Dress Store e PR Sublimações. Que, inclusive, tá vendo, Raquel, essa caneca? Uhum. Ela é sua. Presente, uma presente da lembrança. Obrigada! E, gente, obrigada a vocês, né, que estão aqui com a gente em mais um episódio. Esperando vocês no próximo também. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Foi muito especial. E Eu um tô beijo. chorando, mas eu amei, tá, gente? É isso. É choro de alegria. Obrigada, gente. Um Até a beijo. próxima. Tchau, tchau.